Eu sou o Fábio Rangel. Eu sou o Rodrigo Carvalho. E faltou o Daniel nessa vinheta de abertura. Cadê o Daniel? E eu sou o Gabriel Gaspar. Pô, ficou estranho, hein, cara? Parece que tem um vazio aqui nessa Mas tem um vazio. Tem um vazio. Tem vazio. E está começando Enquadrando, podcast de cinema vinculado ao canal Acabou de Acabar, do nosso padrinho amigo Gabriel Gaspar e editado por Marcelo Zaniolo, que não é Navi, né? É um grande humano. Mas tem 3 metros. Coitado, ele nem é tão alto assim. É alto, forte, mas não é um navio. Enfim, Daniel está doente, Daniel não pôde comparecer, o que é terrível. Ausência confirmada de Daniel Cavalcante. Ausência. Tá no departamento médico, né, Tá no Gabriel? departamento médico, O que é terrível por esse programa, porque vários o Daniel fez questão de que nós falássemos de Avatar, brigou no grupo, pediu, e aí na hora de aparecer... Fez campanha, foi indo um a um individualmente pra falar, votem em Avatar, quando a gente chegou no consenso do Avatar... Ele fez charminho, ele falou assim, se vocês não quiserem gravar, tudo bem, mas, né, fazer o quê, né? Eu acho que é uma ótima oportunidade. É, porque tá vindo aí um novo Avatar, né? Então o Daniel bateu nessa oportunidade, porque junto com esse programa também tá indo aos cinemas o Avatar Caminho da Água, Avatar 2 Caminho da Água, né? E aí, em homenagem a isso, esse momento bom do cinema, a gente vai falar de Avatar o primeiro, né? De 2009. Só que o que acontece, Daniel, que fez a pesquisa e ia trazer várias informações, não vai poder participar desse programa, né? Justamente porque ele está doente. Ele tem uma doença bem bizarra, que a gente achou que era Covid, mas começou a dar pintinha na pele, então, sei lá. Melhores, Daniel. Então, nosso personagem integrante apaixonado por Avatar não estará presente. Não estará presente. Complicado. Mas mantivemos a gravação porque nós temos compromisso com a regularidade do lançamento dos nossos programas. Pra você ter lá sempre, claro. Quinta-feira sim, quinta-feira não, um enquadrando pra você. Então, mantivemos a gravação mesmo desfalcado. Vamos jogar aqui, com um a menos, mas, vamos pro jogo. Vamos pro jogo. Vocês percebem que o Gabriel tá muito animado de ir pro jogo, né? Mas isso aí. A gente não vai falar sobre o que ele falou em off, não, gente. Eu acho que não precisa. Mas, enfim, o roteiro e direção é de James Cameron, né? A gente tá falando de Avatar, o primeiro Avatar de 2009, roteiro e direção de James Cameron. E ele é conhecido, né, esse diretor, né, por trazer filmes que geram grande bilheteria, um mestre do blockbuster, né? Ele é o mestre. James Cameron, é conhecido por Titanic, em 97, né? E também por ser diretor e roteirista de Exterminador do Futuro, 1 e 2. E o segundo filme da franquia Alien também é dele. True Lies. True Lies, né? Tem outros filmes aí nessa lista do diretor, mas eu queria trazer esses filmes porque, cara, são filmes que marcaram muito a nossa geração, né? Por mais que alguns são até antes, né? Exterminador do Futuro 1 e 2 e... Esqueci qual é o nome desse Alien, mas o segundo Alien... É o Resgate? Eu não sei. Acho que é o Resgate. Todos esses filmes, eles ocorrem... saíram no cinema, né, quando a gente ou era muito pequeno ou nem tinha nascido, né, mas acabou influenciando muito, né, toda a nossa experiência no cinema, né, Exterminador do Futuro, então, né. Pô, com certeza. Eu quis trazer um pouco do James Cameron pra gente entender, porque, cara, na minha visão, o James Cameron é aquele cara, sabe, simplesmente, aquele produto de Hollywood que vai trazer um filme blockbuster e acabou, né. Eu tinha muito essa visão e essa visão acabo de perceber que ela é muito preconceituosa. Sim. Com o próprio diretor, né. Porque o James Cameron, ele é na verdade, o James Cameron é canadense, né? E ele foi pra Califórnia já mais velho. Cara, e quando ele foi pra Califórnia, ele trabalhava como caminhoneiro. Caramba. Ele foi caminhoneiro. Tá aí as referências para Exterminador do Futuro 2. Aquela perseguição maravilhosa com caminhões. Né? Aquela perseguição. Caminhão. Então, o James Cameron, ele tinha se formado, acho que em filosofia, né? Numa universidade. Ele foi pra Califórnia e depois de ver Star Wars, né? O primeiro Star Wars na década de 70, é que ele se empolgou com o cinema e ele começou a estudar cinema. Né? Então, você vê o impacto que Star Wars tem na história do cinema. Né? Ele começou a estudar cinema e aí começou a se interessar de fato. E quando ele vai ter o primeiro grande sucesso, que é o Exterminador, né? Porque antes ele tinha feito um filme, um curta, né? Mas o seu primeiro grande sucesso, Exterminador, foi inspirado no filme do John Carpenter, né? Halloween, né? Cara, eu achei interessante trazer isso porque, cara, ver como James Cameron, ele tem uma bagagem, né? Não é um cara que simplesmente chegou e saiu fazendo filme só pela bilheteria, né? Mas engraçado isso que você falou, até de ele ter começado a se interessar com o cinema, com Star Wars, né? Star Wars junto com o Tubarão, são os filmes que começaram mais ou menos assim, esse formato blockbuster, né? Então, assim, é interessante que ele é um cara que não à toa os filmes produzidos pelo James Cameron, inspirados nesse blockbuster, estão lá no topo das bilheterias aí da história do cinema, né? Sim. Com o Titanic e tal, o Avatar 2, né? Sim, então, sim. ele é um cara, não que ele esteja necessariamente pensando em público, lucro, bilheterias, mas ele traz naturalmente, né, nele essa forma mais popular de se comunicar, né? De alcançar o maior número de pessoas possível,
né? Você trouxe um ponto que eu acho que realmente é prioridade a gente debater antes de falar sobre Avatar. Eu acho que Avatar tem muito a ver com ele, tem tanto a ver com James Cameron, que talvez seja o projeto que ele vai manter até o final da carreira dele artística, porque ele pretende fazer mais umas 3 sequências. Caramba. É o grande projeto dele. E fala muito sobre ele, ao meu ver. E eu acho que você tocou em pontos importantes, né? Tem algumas questões que todo mundo lembra quando se fala de James Cameron, né? Que ele é um cara obcecado pelo que ele tá criando. A gente percebe isso, pelo tempo que ele demora produzindo os filmes dele. Ele é preocupado com cada detalhe. Ele vai alcançar o objetivo dele, doa a quem doer. É um cara realmente absolutamente obcecado pelo que ele tá fazendo. E ele, também todo mundo sabe, ele é apaixonado, um grande admirador de tecnologia, né? Ele vai sempre procurar novas tecnologias pros filmes dele, resolver problemas que, em dado momento, quando ele tá produzindo o filme, às vezes são praticamente inalcançáveis, mas ele vai desenvolver a tecnologia para poder alcançar o objetivo dele. Só que ele, e você coloca como bagagem, eu concordo, a gente fala muito assim, os filmes dele são simples, são filmes populares, são filmes que agradam todo mundo porque são filmes um tanto rasos. Eu não concordo nem um pouco por isso, porque a gente percebe que o James Cameron, ele não é raso. Quando o artista desse faz um filme, o filme vai se comunicar com o que ele é, e esse cara não é raso. Isso é inegável. Mas sabe, Rodrigo, é um pouco também do preconceito quanto à bilheteria, sabe? Talvez. Porque é engraçado, né? A gente logo tem esse preconceito. Cara, se um filme alcança uma bilheteria muito grande, sabe, ele não tá muito profundo e as pessoas conseguem, sabe, tipo, se conectar com muita facilidade com o filme. E não é verdade, sabe? Às vezes o filme ele vai ter diversas camadas e você vai conseguir explorar elas. E às vezes ele se conecta com tanto poder, com tanta potência com as pessoas, por sua primeira camada, porque também tem algo muito especial ali. Verdade. Também tem algo muito especial ali, porque também não é tão habitual assim o cara fazer um filme como Titanic ou você fazer um Avatar e você tem uma bilheteria desse tamanho. Eu acho que tem 2 exemplos que falam muito sobre ele. Quando ele tava fazendo o Titanic, logo depois ele continuou com esse projeto de desenvolver tecnologias para filmar as profundezas do oceano, né? De alcançar, assim, os pontos mais profundos e tal. Ele vai chegar a fazer um filme sobre isso, né? E aí ele menciona que ele tá muito focado nessa experiência e nesse caminho tecnológico para alcançar essa experiência, mas quando ele tem essa experiência, ele fala, trouxe para mim uma visão de vida um pouco diferente, fez com que eu enxergasse, talvez esse lado, vamos dizer assim, meio espiritual da coisa, de uma outra forma. Então, assim, ele é um cara que ele tá aberto um pouco a esses elementos, isso já é interessante. E, por exemplo, Avatar, todo mundo falava, Avatar fez uma bilheteria gigante porque ele era 3D e era mais caro na época, o filme por ser 3D, né? E aí você tem um detalhe interessante, na época, ele tá no início do 3D. Teoricamente, na época, era uma tecnologia que ia revolucionar o cinema. Era uma novidade, né, pra muita gente. Era uma novidade pra muita gente. Todos os blockbusters eram feitos de 3D. Só que você já percebe que ele tem uma visão avançada, de vanguarda, quando ele, por exemplo, todo mundo que faz o 3D, 90% dos artistas se preocupavam com 3D no primeiro plano. Claro. Era o elemento que ia no rosto das pessoas, aquele tiro, né, aquele movimento do ator, era o impacto do primeiro plano, era você tomar o impacto de você ver aquilo na sua cara, na sua frente. E muitas vezes quebravam a quarta parede por conta do 3D. Era algo saindo da tela, né? Assim, saindo da tela. Essa impressão. Era a frente da frente do plano. E ele fez o contrário. Ele percebeu que o 3D podia gerar pra ele, na verdade, profundidade. Ele podia gerar uma imersão no cenário por conta dele ter mais camadas nesse cenário. Então ele usou isso como uma ferramenta de imersão pra fazer com que você mergulhasse mais no cenário que ele estava te oferecendo. E não o contrário. Então você já percebe que é uma visão mais aprofundada e muito mais elegante, sofisticada do que você simplesmente jogar alguma coisa na cara do público. Porque era a novidade do 3D, você vê aquilo vindo na sua direção e você desviando, né? Claro. E, cara, isso é muito interessante. Eu tava reparando a mesma coisa, Rodrigo, quando eu tava revendo o filme em 2D na minha casa, né? Sim. Mas eu fui reparando, né, que ele sempre optava por colocar aspas, assim, como se fosse a câmera, né, ponto, né, focal de como a gente tá enxergando, de modo que, no fundo, tanto a floresta tivesse uma profundidade muito grande, sabe? Tivesse um vazio central na floresta, ou às vezes até nas cenas de voo também, sabe? Assim, sim, exatamente. Né, de modo exatamente isso, assim, de colocar algo no meio da tela, né, no fundo, atrás dos personagens, um ponto distante, um ponto de escoamento, digamos assim. Ele te dá um ponto de referência pra você entender aquela profundidade, né? Pra você entender o quanto aquilo é imenso, né? Isso, exatamente, cara. E trabalha com isso o tempo inteiro. O próximo filme dele, né, que vai ser lançado aí na data de estreia desse programa, né, que é No Caminho da Água, provavelmente deve, né, ter bastante cena na água, debaixo d'água e tal, então deve ter essa mesma profundidade, né, no 3D, agora profundidade aquática. Né? Vai ter. E isso é uma contradição, né? Porque antigamente, quando você usava o 3D, você acabava tirando a imersão. Verdade. Né? Justamente por quebrar a quarta parede, né? E é engraçado como a gente tá preocupado quando a gente tá vendo no cinema um filme sobre a imersão do filme. Faz
muito sentido. E aí o 3D acabava fazendo isso. E, cara, quando ele muda essa ideia, não, vou aproveitar o 3D pra imersão, ele também resolve esse problema. Eu, particularmente, não gosto de filme 3D, não gosto de ver filme 3D no cinema. Fico com dor de cabeça, não gosto. Mas Avatar, eu lembro de ter visto Avatar no cinema e foi uma experiência bem legal. Exato, e você tocou num ponto muito importante. Não, perfeito. Isso que você foi falando da imersão, né? Quando algo sai da tela e vai pra sala do cinema, né? Você imediatamente se lembra que você está numa sala de cinema. Você não está dentro do filme. Sabe? Quando ele faz o contrário, né? Quando ele coloca a profundidade dentro do filme, ele coloca você dentro daquele mundo, né? Então, é uma outra forma de trabalhar. Você se arma também, porque você fica esperando a próxima vez que você vai ter que se desviar de alguma coisa. Você tá armado. Vira uma montanha-russa, né? É um problema inerente, e ele percebeu isso. E assim, eu acho que pra mim a grande característica dele é o seguinte, assim, ele acredita no que ele tá fazendo, mas eu acho que mais do que isso. Vendo Avatar, ele fala sobre espiritualidade, tá lá, tá óbvio, a conexão com as pessoas, conexão fala com... explicitamente, verbalmente, né? Explicitamente, ele fala sobre a conexão com o campo imaterial e tal. Ele talvez não seja o cara que vai entender esse lado espiritual da forma mais profunda e subjetiva e complexa que tem. Ele vai entender talvez de uma forma mais objetiva e mais direta, porque ele também tem uma mente um pouco mais programática, vamos dizer assim, né? Uma mente um pouco mais lógica. Só que o que é interessante é que por ele enxergar as coisas de uma forma muito clara, e aí que eu acho que é o grande ponto dele, ele acreditar profundamente no que ele tá comunicando, isso gera muita autenticidade pro que ele tá falando, mas principalmente, ele consegue decodificar essas informações de uma maneira tão clara, de uma forma visual, de uma forma a comunicar de uma forma tão direta, que todo mundo se comunica. Você olha aqui e fala, nossa, mas que coisa óbvia, mas é um óbvio que faz todo sentido. Então, por exemplo, quando ele pega, por exemplo, a nossa conexão com os outros seres, sabe? Com a nossa conexão com o meio, com o ambiente, com a terra, e ele transforma isso numa trança, que você conecta literalmente no animal, literalmente na terra, ele tá criando uma ferramenta visual para você entender um conceito. Um conceito que todos nós já sentimos em algum momento. Quando você tem uma conversa com alguém muito especial, que você fala, que momento, parece que eu tô conectado realmente com elos com essa pessoa, ele fez isso visual, que parece óbvio, mas funciona muito bem, sabe? Tipo, eu acho que o James Cameron é isso. Não, é perfeito. O cinema é isso também, né? Assim, é visual, né? Imagem e som, né? Audiovisual. É visual, é imagem. Cara, exatamente isso. E é tão óbvio que pode soar, né? Que as críticas que ele recebe de ser raso e superficial. Sim. Até alguém fazer, né? Justamente, né? O cinema sempre trata sobre relações humanas, conexões entre pessoas, sabe? Exatamente. Com a natureza, com seus antepassados e tudo mais, sabe? E aí a pessoa tem um cabo, literalmente, né? Que liga a cabeça dela aos antepassados. Outro ser, sabe? Aquilo ali deixa de forma visual, né? Você consegue enxergar aquela conexão. Cara, é incrível. Visualmente, consegue enxergar aquilo sendo rompido quando alguém tá derrubando aquela árvore. Exato, cria um impacto real, literal. Cria um impacto visual, que é algo que, de repente, fosse mais abstrato, assim, né? Digamos, fosse no nosso mundo, né, atual, sabe, alguém destruir uma igreja, né? A igreja tem toda essa representação, essa conexão com o lado espiritual, né? Pra quem é devoto daquela fé, né? Mas você não enxerga isso visualmente. A gente entende o conceito, entende o impacto daquilo, né? Pra as pessoas. Né? Ali o que ele fez foi criar visualmente, né? Algo que a gente, né? Vê essa conexão se rompendo. Quando ele trouxesse o espiritual pro material pra poder você entender, enxergar e ok, então você vai entender o impacto, né? Exatamente. Só que eu acho que a grande diferença é que ele acredita naquilo. Então vai com autenticidade, vai com honestidade. Eu acho que essa é a diferença. Eu acho que o James Cameron é honesto. E também, ao mesmo tempo, o cinema tem vários recursos, claro, né? Que poderiam induzir isso, né? A trilha sonora, enquadramento, fotografia, escuridão, tal, edição, né? Que vários filmes usam. O fato dele usar algo tão simples, né? Tão visual, influencia também no que a gente tá falando na bilheteria dele, de ser filmes extremamente populares, né? Porque é algo que qualquer pessoa vai entender. A pessoa pode não ter visto um filme na vida, sabe? Sim. Ela vai conseguir entender a mensagem daquele filme ali, sabe? De uma forma poderosa, impactante, sabe? Então, assim, é mérito dele, na verdade, né? É mérito, porque eu acho que ele consegue enxergar o que é forte de fato, e muitas vezes o que é forte é óbvio, mas ele equilibra essa força e ele vai colocando cada vez mais elementos que dão potência ao que ele tá escrevendo e funciona. Soa muito óbvio tudo, mas funciona. Eu acho que a prova disso, por exemplo, é o Jake. A gente fala assim, esse filme é Pocahontas, esse filme tem a mesma estrutura de Dança com Lobos, de fato, é um homem branco que vai se apaixonar por uma indígena, vai se encantar por aquela comunidade, vai protegê-la, né, que tem suas questões aqui, beleza? Só que ao mesmo tempo, aqui, por conta de ser uma ficção científica, o Jake literalmente está na pele
de um outro. Não é uma coisa subjetiva, é literal. Se o Avatar, o Jake em seu Avatar, ele olhar para o espelho, ele verá um Na'vi. Se os Na'vi naquela sociedade olharem pra ele, vem um Na'vi. Isso é diferente, isso gera uma potência diferente. Não é necessariamente ali o homem branco simplesmente naquela comunidade. O fato, por exemplo, dele deixar muito claro que ali é um protagonista, ele é paraplégico, e ele deixa claro que as pernas dele estão atrofiadas. Os músculos se atrofiaram. Isso gera na gente um impacto de o que é a possibilidade ou o que você passar por uma questão dessa. Todo mundo teme por isso e todo mundo teme por perder algo tão importante. E aí quando ele te oferece isso, ele já naturalmente cria uma contradição com o Avatar correndo. Quem não quer uma segunda chance quando você perde algo tão poderoso? E ele fez, tá lá. Então isso gera pro Jake um personagem muito mais potente, você vendo ele por 2 minutos. Por 2 minutos. Sim. Não, e eu vou te falar mais ainda, Rodrigo, além, né, dele ter essa questão física, né, nas pernas dele, ele ainda tem uma outra perda, né, no início do filme apresentado, que ele perde um irmão gêmeo, né, que o Avatar é feito a partir do DNA, né, do irmão gêmeo dele, né, que é o mesmo dele e tal, né, mas assim, ele se conectar com o Avatar, né, além dele estar recuperando pernas novas, ele tá se reconectando com o irmão dele que ele perdeu também, sabe, de certa forma. Não, pior, ele recebe, teoricamente, essa dádiva de poder ter uma segunda chance, porque ele não tá só quebrado fisicamente, ele tá quebrado psicologicamente, emocionalmente, a vida dele realmente não tem mais significado, mais importância, mas a segunda chance dele vem por conta do falecimento do irmão. Isso é potente. É uma coincidência, pra ele terrível. Então, isso tudo gera potência no personagem dele. Eu acho que são essas decisões que parecem muito, muito simples, mas que são conectadas. Você pega, as pessoas falam muito de Pocahontas, falam muito de Dança com Lobos. Eu não gosto dessas comparações, não. Eu não gosto dessas comparações. Também, mas o cinema, histórias, são outras histórias unidas. Por exemplo, por que não lembram, por exemplo, de 4 de julho, Nascido em 4 de julho, do Tom Cruise, em que ele é um veterano de guerra, em que também ele está paraplégico, ele sofre, ele se revolta de ter sido descartado pela nação que ele defendeu, sabe? Ele é jogado a escanteio, ele é alcoólatra, se não me engano. É um personagem que se assemelha completamente ao que é o Jake depois. E é um filme de 89. Você pega O Último Samurai também do Tom Cruise. Ele é um ex-combatente que vai ser contratado lá pelo governo imperial lá japonês pra treinar as tropas. Ele acaba sendo sequestrado pelos samurais, que são os inimigos. Ele acaba se encantando pelaquela comunidade e fala, cara, isso aqui é um motivo pra lutar. São histórias que se repetem, né? Claro! Histórias que se repetem. Se a gente for buscando, a gente vai encontrar várias assim. Mas é isso. Porque no fundo são dramas humanos, né, cara? Então, assim, o mesmo tipo de drama já foram tratados várias vezes em vários filmes, sabe? E aí é normal encontrar similaridades, né? Mas não quer dizer que é cópia, sabe? Que é, né? Que reduzir a isso... O mais importante do que a história que vai ser contada é como ela vai ser contada. A gente já falou isso algumas vezes e esse que é o ponto, né? É verdade. Vamos pra sinopse? Vamos. Caraca, vamos. A gente até achei que a gente já tava falando do filme, né? Exatamente, né? Mas antes da sinopse, galera, eu gostaria de lembrá-los que o Enquadrando, ele tem um programa de apoio, né? Então a gente tem uma campanha de apoio no Apoia-se. Então você pode entrar em apoia.se/enquadrando e você apoiar esse programa se você quiser ajudar a gente a continuar falando sobre o filme. E a gente tem planos ainda para ano que vem, agora, né? Estamos terminando 2022, entrando em 2023. E eu gostaria de agradecer o nome de alguns apoiadores que fazem com que esse programa possa existir, que são Bruno Oliveira, Alexandre de Sales Bandeira, Pedro Ivo Souza Medeiros, Heitor Greco Aguiari, Fernando Carvalho e Luane Gonçalves Silva. Muito obrigado, galera. Obrigadão, gente. Considere, de fato, apoiar o Enquadrando, porque, por exemplo, se a gente tá podendo dar assistência médica pro nosso integrante, né, que tá no departamento médico, É lesionado, né, ele tá podendo receber enquanto, né, está se recuperando de sua lesão, graças ao apoio de vocês. Tá lindo, Daniel. É isso aí, Eu queria fazer um pedido dessa vez bem modesto, já que a gente tá falando que o filme tem um apelo visual, né? Eu queria pedir nesse momento, Enquadrando agora, que você fizesse o seguinte: tirasse um print do aplicativo do seu celular assistindo Enquadrando. Ouvindo Enquadrando, né? Do Spotify, né? O agregador que você use, né? Tira um print, beleza? E lança lá no Twitter com a hashtag Enquadrando Agora. Ou em outra mídia social que a gente vai encontrar. Ou em outra mídia social com essa hashtag que a gente encontra, né? Que você deve marcar lá também, Cinema Gaspar ou Enquadrando, @Enquadrando _, facilita a gente encontrar, né? E a gente vai poder também saber como você consome Enquadrando. Eu sei que a maioria consome no Spotify, né? Mas a gente quer enxergar isso visualmente, como o filme faz com a gente. A gente quer acreditar que você tá ouvindo a gente. A gente quer enxergar a conexão de vocês com a gente. Exatamente. Entendeu? Eu quero ver a tua trança enrolada na nossa. Então vamos lá, galera. Sinopse.
Jake Sully viverá uma missão na lua de Pandora que o deixará dividido entre ser um humano e fazer parte do povo Na'vi. Tá bom. É isso aí. É meio assustador quando você fala a lua, né? Porque é gigantesco o bagulho, mas é uma lua. Eu já falei com o Fábio, provavelmente chamarei de planeta várias vezes durante o episódio, cara, porque a gente esquece que é uma lua. Aquilo ali, eu escrevi como lua. É um satélite, mas né? porque eu encontrei, assim, em outros lugares. Mas é um satélite, né? Não uma lua, né? A lua é nossa lua. A lua é só né? na Terra. Exatamente. Mas funciona. É tipo chamar um leite moça de leite condensado. Tipo chamar o Sol, a estrela de outro planeta de Sol, né? O Sol deles, eu não sei o o Sol deles. Tem 3 sols, né? É isso aí. Exatamente. Então vamos lá. Pra começar, a gente pode continuar esse assunto que a gente tava falando, da construção do personagem do Jake Sully, né? E como o filme, ele começa. Com sinceridade, eu queria levantar um ponto polêmico aqui, que é só pra dar uma batidinha, uma coisa que eu não gosto. Cara, eu acho esse filme, os diálogos são tão expositivos, às vezes, sabe? E tão diretos. Às vezes são. Que eu fico às vezes me incomoda um pouco nesse filme, né? Então, o Jake, nem tanto. Mas aquele personagem que ele tem que interagir, que é o chefe daquele grupo ali, né? Que é o cara CEO que lá, né? O representa garoto. os acionistas, o garoto. Parker. Nossa, cara, eu odeio esse personagem, cara. Não só pelo que ele representa, mas eu não gosto dele, porque ele fala coisas óbvias. Ele chega assim, vem cá, a gente tá aqui por causa disso aqui, tá? Cada pedrinha Esse desse... aqui, ó, essa pedra aqui vale 20 milhões de dólares. Sabe essa pedra aqui? É isso, é por isso que a gente tá aqui. Então a gente pode matar todo mundo, os acionistas não vão se preocupar. Aí ele não fala bem cara, assim, não. Eu vou defender isso porque tem um ponto importante nisso aí. Mas tudo bem. Assim, eu entendo que ele fala literalmente isso, mas no filme é colocado em um contexto, assim, de que ele tá dando um esporro em outro personagem e ele tem que ressaltar o óbvio que o outro personagem já sabe, né? Então, assim, mas eu entendo não, realmente tudo bem, mas tem uma hora exatamente que ele fala, Rodrigo. Ele fala, os acionistas vão se preocupar muito mais, o mercado vai se preocupar muito mais com a queda das ações do que com uns indígenas mortos. Mentiu? Não mentiu, né? Tudo bem, mas eu não vou entrar isso agora pra não deixar a parada complexa mais agora, mas tudo bem. Vamos debater isso mais pra frente. Tá bom. Já que a gente começou apontando, né, o que incomoda um pouco no filme, eu só queria perguntar pra vocês, como é que foi a experiência de vocês reassistindo o Avatar, imagino eu, tanto tempo depois? Fala você primeiro, Gabriel, vai lá. Assim, eu assisti o filme, obviamente, em casa, né, dessa vez, não foi no cinema em 3D, né, então eu imaginei que o impacto poderia ser menor, né, tal, mas... Mas foi, e foi. Não, eu imagino que sim, mas eu não lembrava o final do filme exatamente, eu não lembrava como o problema era resolvido, sabe, exatamente, cara, e no final do filme me peguei apreensivo, sabe, assim, caraca, eu sei que no final dá tudo certo, mas como que dá, cara, não tô vendo luz no fim do túnel, eu não tô vendo como sair, sabe, no final quando tem a solução, né, que é com a natureza lá respondendo e tudo mais, né, aquele payback lá da natureza, digamos assim, eu comecei a chorar, do nada, tá ligado? Comecei a chorar. Caraca. Eu fiquei, caralho, mano, eu tô chorando no final da Avatar, filme que eu já vi, tá ligado? Assim, filme... Maneiro. Me surpreendeu, isso me surpreendeu bastante, cara, assim, mas o que a gente tá falando da potência, tudo bem primeiro plano, tudo, não tem grandes, assim, digamos, metáforas em certas tomadas de direção, nada do tipo, sabe? Mas ele é realmente bastante potente, cara, assim, né? Na forma de, sabe, conduzir nossas emoções, sabe? Então, assim, pô, fui surpreendido, sabe? Em sentir uma emoção que eu não esperava, sabe? Revendo Interessante, filme. Gabriel. Um spoiler aqui, eu também chorei. Tá vendo só? O Avatar é incrível, cara. Não, mas olha só, é engraçado. Quando começou o filme, beleza, eu tô assistindo, né? Aí aquela introdução, os primeiros 20 minutos, nossa, eu não gosto daquela introdução. Eu acho ruim tudo corrido. Uns diálogos muito expositivos, assim, né? A própria cientista é introduzida de uma forma bem estranha, né? Ela basicamente ignorando a morte do irmão do cara, sem nenhum sentimento, sabe? Tipo, sem nenhum pesar, né? Nem sem nenhum pesar. Realmente, assim, eu fico, nossa, mas... Ela só tá puta que agora é o militar que tá ali. Exatamente, né? É isso. E aí, pô, mas era um cara que trabalhou com ela no experimento, sabe? Tipo, você tá conhecendo o irmão dele agora, sabe? Que, tipo, não viu o irmão morrer. E você age dessa forma. Me pareceu bem bizarro. Tanto que eu adoro a resposta dele, né? Eu acho muito maneiro. Que ele fala, desculpa o inconveniente, né? Do meu irmão ter morrido, né? Tipo, é meio bizarro, né? É maneiro. Mas, assim, esse início, e aí aparece o CEO, e aí o CEO fala da pedra. Nossa, cara, eu falo assim, nossa, é tudo expositivo demais, é tudo bem exagerado. E aí, depois é 1h20 de Na'vi, né? De Na'vi e Pandora. Claro, a gente sempre falando, enquadrando que o roteiro de um filme, ele vai ter que puxar pra algum lado, né? E aqui ele tem que mostrar pra você um mundo novo. Sim. Então ele vai gastar muito tempo com isso. E aí, porra, em alguns momentos eu já tava assim, ok, sabe? Ok, eu já entendi, gente. Não quero mais ver. Vamos avançar, sabe? Em algum momento eu já tava assim. Mas aí quando chega finalmente a invasão, cena da árvore... A guerra é foda demais. A guerra... Aí o filme me pega. Aí eu comecei a me conectar de fato
fato com o filme, porque aí ele me pega legal e aí eu começo a sentir, aí no final eu também tô chorando igual criança, não. Árvore não. Aí quando vem os animais correndo... Cara, é incrível, né? Eu tô muito emocionado. Eu reassistindo agora, eu gostei mais do filme do que na época. E eu senti falta no miolo ali. Eu imagino que era impossível colocar, mas eu senti falta do Jake em sua rotina com os cientistas e esse conflito com os militares, ele sendo um informante e ele tendo que lidar com toda essa situação. Eu sinto falta disso, dele querendo voltar pra Pandora. Eles fazem isso muito pouco. Assim, isso tá no filme. Mas a gente não sente isso, né? A gente não sente. A gente entende que isso tá acontecendo, né? De alguma forma. Exato. Mas a gente não sente essa pressão que ele tá, né? Em ser um agente duplo, digamos assim. Uma parada que eu não senti em nenhum momento. A apreensão por ele quando voltar pra aquele acampamento lá, pra aquela estrutura, porque com certeza vai dar merda com os militares. Porque você não sente a pressão crescendo em relação em volta dele. Você não sente o coronel toda hora, tipo, e aí, cara, qual é a parada? Não sei o quê. É só uma frase. Ele fala assim, olha, tem 2 semanas que você não faz seu relatório, sabe? Então, assim, é uma frase que tenta resolver todo um problema. Que é expositiva também, né? É expositiva pra mostrar o problema, né? É então, expositivo. Você não tem essa construção, de fato. O problema é que é isso. O filme já tem 2h40, né? Tipo, porque Pandora tem que ser apresentada, realmente. Quer mais coisa expositiva, Fábio? Já que você tá reclamando desse lado do filme, é a solução de ter... Mas isso eu acho a solução até boa, mas deixa mais expositivo. Que é de colocar ele pra fazer os videovlogs, sabe? Onde ele vai literalmente mas isso é uma solução boa. Isso é uma solução boa, mas acaba acontecendo esses diálogos que incomodam o Fábio. Que é literalmente ele falando, aconteceu isso, fiz isso. Eu gosto. Mas eu acho uma solução boa. Esse daí não é uma parada que me pegou, não. Eu achei, me passou direto, assim. Eu acho uma baita solução. Achei uma boa solução também pra ser expositivo de uma forma inteligente. O que eu achei negativo é alguns diálogos, isso não atrapalha a experiência do filme nada tal, né? Mas foi só um dentinho torto ali na boca, sabe? Que é narração em off, de vez em quando. Até parece meio no ar, sabe assim? Do protagonista. E aí, tipo, uns 5, 6 momentos do filme só que ele fala umas frases soltas, assim, como narrador, sabe? Nesse momento eu percebi que não sei o que lá. Fiquei, caraca. Logo no início, eu também achei que o filme ia ser mais assim, porque eu nem lembrava também o filme de 2009, né? Mas logo no início eu pensei, porque tem uma hora que ele fala, eu sou um marine, né? Eu sou um fuzileiro naval e eu luto pela liberdade. Aí eu, não. Mas aí eu acho assim, o diálogo, ele é um diálogo um pouco mais duro, tudo bem, mas aí pra mim é problema do ator, né? O Sam Worthington, ele é um cara meio duro, ele não consegue dar graça pra esse diálogo também. Né? Ele não tem muita modulação na voz dele, né, cara? Não assim, tem, cara, não tem. É por isso que parece no ar. E aí quando coloca ele pra narrar, é por isso que parece no ar. Parece um cara insensível, ele falando sobre o submundo, sabe? Insensível, né? Era uma noite chuvosa, perdi meu parceiro. Chegou uma mulher de vermelho, perdi no caso. Uma noite chuvosa, perdi meu parceiro, volto pra casa, tomo uma dose de uísque. Pô, é isso, cara. O problema é ele isso. Ele narrando acidentalmente no ar, né? Acidentalmente no ar. Exatamente. Mas, Rodrigo, você tem razão quando você fala que, assim, em algum momento a gente sente falta realmente dessa dualidade do personagem principal, porque simplesmente parece que ele é bom, ponto, e ele tá fazendo uma parada que ele não acredita que vai ser ruim pros navios. Mas na verdade, ele sabe no fundo que ele tá fazendo vai dar merda, sabe? Só que isso não é debatido, isso é muito pouco explorado, essa profundidade desse personagem nesse aspecto. É muito pouco explorado, então você compra a ideia de que ele é um militar bonzinho. Tô curtindo a vibe aqui, esqueci do tempo. Olha que droga, já tem 2 meses. Esqueci. Acabou meu prazo, sabe? Tipo, eu concordo que podia ser melhor explorado. Não, assim, mas claramente no início ele sabe que ele tá indo lá, assim, principalmente quando ele faz o acordo com o coronel, sabe, tal, ele sabe que ele tá indo lá, digamos... Convencer a galera, ele sabe que a missão dele é potencialmente não pacífica, né? Ele é um cara que já participou de outras guerras, né? Então, assim, imagina-se que ele atacou outros povos ou países, né, que seja, sabe? E que, de repente, agora ele tá tendo essa experiência de ter uma empatia pelo adversário, de entrar na pele dele, digamos assim, né, do povo que ele vai invadir, e aí ele muda a sua visão de soldado, né? Mas no início do filme eu vejo ele completamente ok. Vamos tentar ver o que acontece. Se tiver que invadir, a gente invade. Se não, beleza também. Totalmente ok pra ele. Claro, totalmente ok. Eu acho que, nesse aspecto, eu acho que o Cameron, ele confiou demais em Pandora. Porque ele falou, eu preciso de tempo pra explicar Pandora. Então, tá bom, eu vou usar Pandora pra você entender, então, o quanto aquilo é maravilhoso e o quanto aquilo é importante agora pro Jake. Que é o suficiente pra você entender e imaginar o processo de transformação dele. Isso é um problema? Em algum nível é. Eu acho que ele podia desenvolver mais a pressão do lado de fora, sabe? E ele começando a tomar essas decisões e começando a tá nessa sinuca. Agora, é uma escolha que é
lógica. Até esquece, né? Você até esquece que ele tá numa missão fazendo isso. Exatamente. Parece que ele tá numa missão científica. Parece que ele tá simplesmente estudando. Que ele é um agente duplo, sabe? Assim, a gente só lembra que ele é agente duplo quando aparece o coronel lá falando, relatório, hein? Eu falei, caralho, é mesmo, ele é agente duplo. Exatamente. De fato, isso não é que seja um problema. Isso não é um problema, é uma escolha, mas que diminui bastante a profundidade desse personagem. Diminui. E, assim, acaba que, sei lá, o Jake vira um personagem bem mais unilateral, né? Ele vira uma peça porque o ambiente é o protagonista. E uma coisa inegável, né? Eu acho que a personagem da Zoe Saldana é muito mais interessante. A Neytiri, né? Até porque a interpretação é muito melhor. Assim, o máximo que ele consegue mostrar de drama nesse processo é ele esfregar a cara toda hora. Ele fica esfregando a cara. O Sam Worthington, que é o máximo do drama que ele tá sentindo. Eu lembro que na época que parecia que o papel era do Matt Damon e parece que não rolou. Pô, seria muito melhor. Né? Não tem discussão. Sacanagem. Uma coisa, cara, que eu reparei também dessa vez vendo o filme, cara, principalmente assim, nesse início, né? Cenas que ele tá na cadeira, né, na base e tal, né? Que ele é sempre quase atropelado várias vezes, sabe? Sempre alguém vai atropelar e tem que sair. Alguém vai atropelar. Isso no início do filme acontece direto. Primeira vez, né? Achei ok. Depois aconteceu a segunda, terceira, quarta vez. Eu fiquei, pô, isso aí tem algum motivo, sabe? Aí eu acho que é pra causar justamente essa sensação de que esse protagonista tá sendo deixado pra trás pra aquela sociedade, digamos assim, na sociedade. Eu acho que é vulnerabilidade. Exatamente, tá passando por cima dele, tá atropelando ele, sabe? Pra dar essa sensação pra gente, né? De que ele tá tendo que se coçar, tentar ser útil ainda, porque senão né, ele vai ser atropelado pra aquela sociedade ali. Cara, terminando de assistir o filme, eu tive duas claras sensações, assim. Uma é como, tecnicamente, ele se manteve incrível. Assim, é meio assustador, porque esse filme tem 13 anos, né? Isso não é pouco. É tudo CGI. Tudo CGI. Sim. É incrível como as coisas funcionam. A água é um troço inacreditável. Eu fico até imaginando como é que vai ser esse filme agora, vai ser espetacular. Porque já é espetacular. Aquele rio, nossa senhora, é maravilhoso. O fogo é muito bem feito, e fogo digitalmente nunca é tão fácil, né? É sempre difícil. Fogo e água. A água também é bem difícil. Os olhos dos avatares são maravilhosos. Os olhos dos Na'vi e tal, maravilhoso. Eu acho que é tecnicamente impressionante. Fiquei meio impactado. E segundo, eu concordo com vocês, Avatar tem seus problemas, tem suas escolhas que o tornam mais popular. A proposta é uma mensagem direta sobre ecologia, sobre exploração, mas oferecendo um mundo fantástico de Pandora, que é o mundo de Cameron que ele criou, sei lá, 10 anos antes. Só que eu acho que o filme melhora com o tempo. Eu acho que ele é menos simples do que parece, não porque ele é extremamente complexo, mas porque a visão do Cameron na época, já é uma visão mais amadurecida do mundo do que nós tínhamos em 2009. Eu acho que o Cameron tá na nossa frente como sociedade. Pode ser. Eu acho que em 2009 a gente tinha uma visão muito mais imatura do que é o mundo. A gente enxergava muito menos as contradições que nosso mundo tinha. E aí quando eu falo mundo, eu falo capitalismo, porque o filme tá falando sobre isso claramente. E a gente via muito menos contradições. Eu acho que na sociedade de 2022, o filme se torna mais relevante. O filme se torna mais interessante, porque ele é óbvio, mas ele é óbvio pra quem consegue enxergar as contradições do capitalismo. Aí ele é muito óbvio, até nos seus detalhes. Porque ele tem detalhes interessantes sobre essas contradições, sabe? E aí eu acho que o filme fica melhor. Mas aí, Rodrigo, você tá falando que o filme é contra o capitalismo? Um filme que lucrou bilhões? Um filme que lucrou trilhões, zilhões? As contradições. Essa é uma grande contradição do capitalismo. Olha isso. De um grande estúdio, uma grande corporação. De um grande estúdio? Como assim? Que hipocrisia, Rodrigo? A Disney. Hipocrisia não é minha. Hipocrisia é do James Cameron. Ele que fez um filme lá de bilhões e que tá criticando corporação. Olha isso. Eu percebo que, principalmente em 2009, início dos anos 2000, a gente tinha uma visualização, talvez a maioria das pessoas, né, de que o capitalismo, que é essa nossa estrutura, né, socioeconômica, ela só não funcionava por conceito, por conta, talvez, de características naturais do ser humano, como ganância, ambição, ou por conta de alguns indivíduos que corrompiam essa estrutura. Isso, às vezes, se trocasse as peças, né, uma pessoa errada no lugar errado, tava fazendo o capitalismo não funcionar, né, mas se colocasse a pessoa certa no lugar certo... Exatamente. Tinha essa ideia de que com pessoas corretas e certas, ou uma sociedade um pouco mais madura, o capitalismo funcionaria. E a gente começa a perceber que quanto mais tempo passou, e mais essas contradições ficaram mais claras pra gente, a internet ajudou muito nesse processo, porque a internet revelou muito dessas contradições, né? Pessoas que estavam sofrendo, né? Estavam mostrando esse sofrimento na internet, principalmente pra gente, né? Então, eu acho que isso foi mostrando pra gente que o capitalismo, talvez, ele é problemático por sua própria estrutura, e que não são peças individuais. E eu acho que o Avatar fala sobre isso. O Avatar consegue mostrar isso. A questão aqui não são características humanas, naturais nossas, como a ganância e a ambição. Sim, nós
nós temos essas características também, mas nós temos outras também, como empatia, solidariedade, senso de comunidade, generosidade, que também são nossas características. O problema é que a estrutura que nós estamos participando, essa estrutura socioeconômica, ela acaba alimentando e reforçando muito apenas mais essas características como competitividade, individualismo, ganância, acúmulo, um individualismo tão grande que te separa do outro, né? Então, assim, a gente começa a ver as incoerências do capitalismo e não simplesmente como, são coisas naturais nossas. Eu tava vendo algumas críticas sobre Avatar da época e você vai perceber que no texto tem muita ideia assim, o ser humano é tão ganancioso que está explorando Pandora. É tanta ambição que eles estão... É um genocídio por conta de um mineral. A gente tinha muito essa ideia de que isso é uma característica nossa, natural nossa, e que o capitalismo seria uma consequência natural desse ser humano, sabe? E de que agora faz parte inerente do que é a existência como ser humano. Não é a estrutura que acaba determinando o ser humano do jeito que ele é hoje. E a gente começa a perceber essas contradições, cara. E Avatar aponta muito dessas contradições. É por isso que eu acho que ele amadurece com o tempo. E até curioso, né? Porque às vezes o pessoal... fala isso, né, que o homem é ambicioso, né, por isso que, enfim, que tem o capitalismo e tal. E aí o pessoal pergunta, mas e os indígenas, né, tal? Existiam outras civilizações, outras formas de se organizar a sociedade que não eram pautada no lucro, né? Mas se você pegar um indígena e colocar ele, né, em contato com a sociedade americana, ele começa a ficar ganancioso também, fazer cassino, não sei o quê. Mas justamente o problema é esse, né? Quando você pega um indígena, né, e coloca ele dentro da sociedade capitalista... Dessa estrutura. Dessa lógica, propaganda, incentiva consumo, né? Ele, né, vai ser incentivado a ser mais ambicioso, sabe? Então, mas não é uma coisa natural, intrínseca, né, do ser humano. Muita gente associa Avatar ao mito do bom selvagem, do Rousseau e tal, né? O tipo de comparação que normalmente vem à mente de cara. Pra quem não tá familiarizado, né, é só explicar aqui que o Rousseau falava justamente no mito ali do bom selvagem, né, a frase famosa dele é aquela, né, de que o homem é bom, a sociedade que o corrompe. E aí, ele fazendo, né, seus estudos, né, ele tava querendo se referir a um homem pré-sociedades europeias, né, e ele não tinha muito arcabouço de conhecimento histórico, né, principalmente na época, sabe, tal, pra poder ter acesso, né, como eram essas organizações sociais pré, né, civilizações, grandes civilizações europeias que a gente conhece e tal. E aí eles usavam, né, na época muito a observação dos povos indígenas e né, das civilizações nas Américas e na África, sabe, como uma tentativa de fazer um paralelo de como supostamente talvez fosse a sociedade pré-grandes civilizações, sabe, mas até o Rousseau, ele discordava ligeiramente disso, porque ele também falava que aquelas sociedades estão organizadas em uma estrutura também, sabe? Assim, elas não são em seu estado puro na natureza, elas têm uma estrutura social também. Tem alguém que manda, alguém que obedece, uma organização social. Sim. E que os problemas daquelas sociedades são diferentes dos problemas das sociedades europeias. A partir daí que ele chega a essa conclusão, né? De que, o homem é bom, a sociedade que o corrompe. Porque os problemas dos homens europeus não são naturais deles, não nasceram com aquilo. Porque os homens de outras sociedades não têm aqueles problemas. Tem outros, sabe? Mas não tem aqueles problemas específicos, sabe? Então eles não são inatos da natureza humana, né? Eles são ocasionados pela organização social, pela estrutura social de cada sociedade. E ele mesmo admite que não vê como uma saída voltar a estaca zero pra parar de ter problema. Então vamos destruir toda a sociedade, que a gente não vai ter mais problemas, né? Mas que possa se enxergar que esses problemas não são inatos do ser humano, são sociais. Exato, né? E a partir daí a gente, mudando aspectos sociais, né, a gente consegue influenciar no sofrimento, na miséria humana, nos problemas daquele humano, daquele ser humano, né? Uma coisa que a gente sempre vai ver quando a gente pensa em capitalismo é a individualização máxima, de tudo, né? Então, todos os problemas, eles são individualizados, né? A gente não olha para os problemas como problemas da sociedade. Muitas vezes a gente vai olhar como problemas do indivíduo, porque isso é uma forma de você resolver um grande problema, que você culpa o indivíduo e acabou. Já transferiu. É o que o Rodrigo falou, né? Troca aquela peça ali que tá com defeito, aquele indivíduo ali que não tá funcionando. O capitalismo funciona, tá perfeito, mas aquele indivíduo não tá dando conta. E isso é uma das grandes defesas que o capitalismo faz, né? Que você vai conseguir trocar essa peça, né? Porque o problema é o indivíduo, né? E na verdade não, o problema é existir a posição, né? O problema é existir aquela posição. O problema é existir toda essa estrutura. E aqui nesse filme, além disso, que isso não chega a ser debatido, né? Mas você vai ter ali o personagem do militar, você vai ter esses arquétipos, né? O CEO, né? O cientista, enfim, você vai ter essas pessoas, mas esse filme não tem uma coisa que me chama muita
atenção, que é a mídia, sabe? Não tem um jornalista. É mencionado, né? É mencionado. Você imagina que ela tá lá e faz parte desse processo, mas realmente não tem essa força, vamos dizer assim, uma dessas partes. Não tem uma parte que é muito importante também pra isso tudo, né? Mas isso também me aponta, assim, né? Um distanciamento que a gente tem com tudo que é fora desses grandes centros urbanos, sabe? Porque o que acontece? Quando uma coisa acontece aqui, num grande centro urbano, isso fica muito claro pra gente. Mas tudo que acontece muito fora do centro urbano, numa comunidade nativa, a gente tem um distanciamento muito grande. A gente cria um distanciamento muito grande. E aqui a gente tá falando de um local que é até fora, né? Inacessível, né? Que é um satélite, né? É uma coisa que ocorre num satélite num outro lugar do universo, né? Então, esse distanciamento é maior ainda quando você pensa assim, pô, uma outra espécie num outro lugar, um lugar que é inacessível pra você, é um lugar que você não pode nem respirar lá. E isso torna esse distanciamento tão grande que, por vezes, se você fizer uma autocrítica, você vai ver que talvez você não se importe muito com aquela espécie. Se você parar pra pensar como é você, sabe, como ser humano, você pode pensar, pô, talvez eu não me importasse muito com aquela espécie. E de fato, sabe, o filme ele vai trazer isso, né? Só quando você tá dentro da pele do personagem, que você convive ali, que você faz parte daquela cultura, que você começa a se importar com aquilo. E é o que a gente imaginou que a internet fosse fazer com a nossa sociedade, né? Em algum nível. Em algum nível conseguiu, mas ainda longe de ser uma solução. Eu acho que no primeiro momento gerou distanciamento. Pegando o que você falou, eu vou fazer até aqui basicamente um exercício em cima desses personagens que representam suas classes nesse filme, né? Porque realmente nenhum é tão desenvolvido assim, mas eu acho que ele é uma ferramenta importante para esse debate que eu tô colocando, que nós estamos colocando, em que essa superestrutura, ela determina muito mais o que é o indivíduo nessa sociedade do que o contrário. Então, por exemplo, você pega o CEO, que é um cara lá deplorável, mimado, egoísta e tal. Ele fala claramente o seguinte, ele chega e fala assim, ó, nós estamos aqui por conta dessa pedra aqui que vale 20 milhões de dólares. Aí tu fala, tá, entendi, 20 milhões de dólares. Beleza, mas pra quê? Talvez ele não saiba nem necessariamente pra que é a pedra e provavelmente aquele valor dessa pedra extraída não vai necessariamente voltar pra ele. Ele tem uma função, ele tem uma missão que é alcançar esse minério. É óbvio que você vai pegar dentro de todos, vamos imaginar, os funcionários que poderiam ocupar esse cargo. Você vai ter alguns que talvez recusem essa missão, mas a grande maioria estaria lá, contra gosto ou não, eles estariam lá executando uma função. Eu preciso extrair esse minério porque é importante para essa corporação, é importante para os investidores, para os acionistas, porque é importante para o mercado, esse mercado como entidade. Ele tem uma missão. Na cabeça dele, cara, na boa, ainda que ele seja um cara escroto e tal, se aquilo fosse resolvido, tipo assim, ô galerinha aí, nativa, que ele acha selvagem, vocês podem sair um pouco só pra gente tirar o minério, ninguém morre? Se eles aceitassem, pra ele tava ótimo. Porque tem um momento que ele fala, cara, a gente também não pode aqui simplesmente um genocídio, porque aí você afeta a opinião pública, as ações caem, aí você tem uma questão meio atritosa lá na Terra, então a melhor maneira seria essa, mas como não dá, né, eu vou ter que usar os militares. Ele tem uma missão. Se não for ele a ocupar essa missão, a executar essa missão, será outro. Ponto. Você vai ter gente que vai executar de uma maneira mais fria e calculista, gente que vai ser um pouco mais leve, um pouco mais humana, gente que vai relutar, mas não interessa, provavelmente essa missão vai ser executada de alguma forma. Você pega, por exemplo, o militar, você pega o coronel, ele parece um vilãozão mesmo, e eu gosto dele porque ele é um vilão sem vergonha, né? Ele fala as atrocidades. Mas pensa comigo, ele provavelmente é um veterano de guerra, que ele foi treinado pela sua nação para aprender estratagemas para vencer o inimigo no campo de batalha, executá-lo, vencê-lo, derrotá-lo. É isso. Ele está sendo trabalhado para isso. Provavelmente ele não sabia os intuitos da guerra, exatamente o que seria ganho com essa guerra. Ele só tinha na cabeça dele que era importante para a nação dele, provavelmente, ele executar aquela função no campo de batalha. Esse cara, ele vai ser contratado por uma corporação, e provavelmente essa corporação escolheu o cara mais efetivo. E aí, quando você pensa no cara mais efetivo, que provavelmente ele é o mais cruel, ele é o cara que realmente executa sem questionar muito, né? E ele é muito bom em executar. Executar o quê? Derrotar o inimigo. Ele tá nesse ambiente em Pandora para derrotar um inimigo. Então ele vai encarar os Na'vi como inimigo. E a primeira coisa que ele tem que fazer, ele determinar, mostrar para os seus soldados, treiná-los e mostrar o seguinte, ó, esse inimigo, ele tem que ser destruído sem questionamento. Não só porque a gente precisa executar essa missão, mas porque teoricamente eu preciso protegê-los, né? E quanto melhor você executa a sua missão de matar, mais você sobrevive. E mais importante ainda, se você não pensa nesse processo, você não percebe as contradições da missão que você tem. Beleza. Então você percebe que ele tem uma função também que pode ser outro cara. E pra mim, o melhor exemplo de todos é a cientista. O experimento dela de pesquisa dos Na'vi de Pandora está sendo paga pela corporação. Ela sabe que o que ela está estudando e
aprendendo vai ser usado pela corporação para alcançar o minério. Ponto. Ela pode se iludir ou fingir para ela de que aquele estudo é muito importante, porque pode trazer uma resposta para salvar a Terra que está decadente? Pode. Mas ela sabe que isso provavelmente não vai ser usado e que a função é o minério. Mas assim, ainda assim ela executa. E o pior, ainda que ela tenha respeito pelo que ela está estudando, por tudo isso, ela tem uma função que vai ser usada pela corporação e ela nunca tira o olhar científico daquilo, o olhar meramente curioso, o olhar de experimento. Não para pra pensar que aquilo tem consequência, né? Tem consequência e ela nunca se abre porque ela tá estudando. É sempre um olhar de estudo, simplesmente. Um olhar de interesse, mas um interesse muito mecânico. Tanto é que ela só vai entender a profundidade daquela comunidade quando ela morre. E ela fala, eu vi de fato esse ser que une e conecta toda Pandora. Quem vai estar aberto a essa conexão, por ironia, e não é à toa, é o militar, o Jake. Então perceba, todo mundo tem uma função. O Jake também tem. É uma função. Então você percebe que o problema aí não está necessariamente em um acionista da corporação. Provavelmente você vai ter alguns acionistas que vão justificar que esse minério é muito importante para a evolução da humanidade, como evolução tecnológica. Às vezes acreditar de verdade que essa riqueza que vem de Pandora vai ajudar talvez a resolver a disparidade social na Terra que está decadente. Alguns não, alguns vão falar, cara, isso é lucro, sabe? Então assim, a verdade é, a estrutura, ela determina esse movimento, esse rolo compressor, sabe? Que óbvio, que faz com que esse lucro vá para uma minoria que está no topo da pirâmide. Isso é inegável. E é essa minoria que vai manter essa estrutura de alguma forma. De maneira, às vezes, consciente? Não, claro que não. Não, é isso mesmo, assim, cada um tá tão preocupado ali, né? Em executar a sua função, sua tarefa ali, sabe? Claro. Que não observa a estrutura toda. E como você falou, né? Justamente não tem alguém, né? Assim, não podemos deixar que as pessoas observem isso. Pode até ter outra pessoa mal atenção que chegue a esse nível de pensamento, sabe, tal. Mas, normalmente, não é um plano, né, de alguém separar, né, as pessoas, né, que estão cumprindo as suas funções de observar a estrutura. Na verdade, é o contrário. A estrutura, ela continua existindo justamente intrinsecamente na sua estrutura, separar, né, o trabalhador justamente do contexto em que ele está inserido, né? Então, é mais estrutural, né, do que exatamente um plano maligno, né, digamos assim, né? Exatamente, você percebe assim, a gente estava falando aqui. Aí imagina, o que é a imagem de um CEO hoje pra gente? É o Elon Musk. Então, mas é o cara, é um cara. Você gera aí uma ideia de competitividade de que eu quero ser o CEO porque é uma vaga. Então você tem uma ideia de sucesso, você tem uma ideia de topo de hierarquia e esse cara tá ocupando essa vaga. Se ele não ocupar, ele sabe que será outro. Então ele executa da melhor forma. É isso, é um processo. E eu acho que a grande graça de Avatar é mostrar de uma forma muito clara e óbvia essas contradições. Sim. Essas grandes contradições. Cara, olha isso. Tu pega o Jake. Olha isso. O cara, ele servindo lá na ação dele, provavelmente ele estava acreditando nisso, ele sofre um dano no corpo dele que faz com que ele perca os movimentos da perna. Ou seja, ele volta para a vida dele com uma perda gigantesca. Isso faz com que ele rompa com a realidade dele. Ele tá vendo uma vida que você percebe a vida dele deplorável na Terra porque ele tá completamente desconectado de uma Terra que tá decadente. Esse cara, olha como é que esse filme ele toca em pontos interessantes. Não só tudo isso já é terrível porque ele não tem um amparo da própria nação, ou corporação, ou governo, né, que o colocou naquela situação como uma ferramenta, um soldado, como o mais cruel, a tecnologia para que ele tenha as pernas de volta existe. Tá disponível. E ele não alcança essa ferramenta porque ele não tem dinheiro. Não. Olha isso, cara. Isso é cruel. A tecnologia que foi alcançada pela humanidade, teoricamente para o bem-estar da própria humanidade, não é para ela. Porque ele, por exemplo, não teve acesso. Aí ele vai ter acesso a uma tecnologia caríssima, o Avatar é caríssimo, né? Tipo 5 bilhões, sei lá, 20 bilhões de dólares, por uma coincidência terrível. Ele perdeu o irmão dele, mas ele tem o mesmo DNA, então ele pode usar o Avatar que dá pra ele uma segunda chance. Mas foi uma coincidência. Uma coincidência que essa tecnologia que resolveria o problema de tantas pessoas na Terra como o dele, pô, se tem uma questão limitadora que traz sofrimento é essa. Uma tecnologia poderia gerar esse bem-estar? Não. Ela é usada para infiltrar um avatar naquela comunidade para que haja exploração do minério. Isso é uma contradição claríssima. Claríssima. Esses 20 milhões vão pra onde? E se ele ajudar, né, eles a conquistarem esses 20 milhões aí, conquistarem o minério, ele pode recuperar a perna dele de graça, sabe? Se ele cumprir o papel dele... É um processo ainda que ele vai servir de novo porque ele tá no processo quase de chantagem. Olha, você executa que eu devolvo pra você a perna, que realmente é fácil de obter essas pernas. Que é só uma ligação, né? Quando ela fala só uma ligação, recupera as pernas. É uma ligação. Olha que incoerência, uma tecnologia alcançada pela humanidade. Tipo, tem uma hora que o coronel ele fala assim, quando eles fizeram o ataque, eles destruíram a árvore sagrada, o centro sagrado daquela sociedade de Pandora.
E aí, os Na'vi, eles reagem. Aí ele fala, o coronel fala, se eles estão vindo com terror, nós daremos terror. É uma narrativa tão contraditória, mas que é usada em todas as guerras que nós vemos. Em todas as guerras, exatamente. Sabe? Eu acho que o filme nisso ele é muito inteligente. Você vai perceber que os primeiros 20 minutos que você disse, eu concordo que ele tem seus problemas, mas pra mim tem um ponto que eu acho muito bom, que é a construção de narrativa. Você percebe que o coronel, ele tá desenhando o inimigo de uma maneira cruel. Isso é bem legal. Ele fala assim, você acha que essa flecha de madeira tosca aí, ela é perigosíssima, que ela tem um veneno que vai te matar em segundos. Você vê as flechas nos pneus daqueles tratores e você não consegue, parece tão perigoso que você não consegue nem racionalizar que aquele tanque tá nem aí pra aquelas flechas. Você só fica assim, ele fala, olha, vocês não podem olhar pra Pandora. Se você vê alguma coisa, é ameaça, mate, porque senão você morre. Ele tá construindo uma ameaça, porque ele precisa, é a função dele. E ele mantém uma marca, né, de 3 garras, né? 3 que garras. Ele falou, eu poderia ter tirado isso aqui, né? Mas não tirei. Mas eu mantenho pra me lembrar e pra lembrar vocês. Como é perigoso, Pandora é perigoso. E eu fico assim, os caras nem têm garras. A galera de Pandora nem tem garras pra fazer aquilo. Porque assim, nem sei se aquilo é uma marca que foi feita de fato ali, sabe? Mas é isso, ele tá construindo pros soldados dele, a função é muito clara. A coisa é tão contraditória, você tá invadindo um planeta, né, que é o lar de uma outra sociedade, pra simplesmente fazer um genocídio ou pra expulsá-los por conta de um minério, e você defender essa narrativa é tão difícil que você tem que estabelecer que aqueles nativos são inimigos. Então você estabelece que ele é um puta perigo, uma ameaça gigante, porque não só vai fazer com que o soldado execute a função dele de uma maneira, obviamente, muito mais objetiva, né? Eu preciso matar, porque senão eu morro. Cara, isso é a justificativa mais poderosa que existe. Se eu dou mole, eu morro, então eu tenho que ser o assassino mais capaz. Se eu ver um navio na minha frente, eu vou atirar quanto antes. Eu vou atirar sem perguntar. E aí que tá, eu não vou perguntar, não vou parar pra refletir, porque eu não posso ter empatia, primeiro, com esses naves, porque eles são inimigos, mas também não posso perceber as incoerências dessa narrativa. Faltou só o mecanismo que a gente usa mais pra fazer isso aqui no nosso mundo, né, que é a religião, né? É isso que eu ia falar, nós usamos isso, né? Há séculos. Cada narrativa tem sua formatação. Eu vou levar a civilidade cristã para aqueles selvagens, né? Eu vou levar a civilização. Essas narrativas estão lá para justificar uma atrocidade incoerente, porque não faz sentido esse processo. Tanto é que o filme representa isso na primeira batalha. Eles chegam com aquelas naves gigantescas, uma porra de helicóptero, eles lançam uma porra de míssil, bomba incendiária, destrói tudo em 5 minutos, enquanto o coronel tá tomando o café dele. Enquanto tá tomando um café, né, cara? Isso é esse detalhe aí. Qual é o perigo? Cara, A flecha nem arranha o vidro. A flecha nem arranha o vidro. O Cameron deixa claro a incoerência do discurso, cara. É verdade. Porra. De fato, cara, esse filme acaba sendo um pouco bem direto, né? Bem direto nesse aspecto, mostrar essas contradições que existem, principalmente com esse personagem. Mas ele era direto e mesmo assim a gente não via as contradições da forma como a gente vê hoje. Mesmo. Esse é o ponto. Agora a gente começa a perceber que isso tem muito a ver com essa estrutura. Não tem a ver necessariamente com o ser humano em si. Tipo assim, essa coisa da ganância, da ambição, de ser mal. Não é uma questão simplesmente moral, né? Moral. Porque, assim, cara, se perguntar pra qualquer pessoa em uma situação fora de contexto, sabe? Assim, fala assim, olha, você é a favor de destruir uma aldeia de qualquer povo em troca de uma pessoa ganhar mais dinheiro, uma pessoa rica ganhar mais dinheiro, você é a favor disso ou contra? Todo mundo vai ser contra, sabe? Sim, só que a estrutura é feita de uma forma em que isso acontece e reacontece várias e várias vezes, né, no nosso período, de forma que é normal, é normalizado isso, sabe? E às vezes até conseguindo fazer com que pessoas defendam isso, sabe? Defendam isso. Falam, não, mas tem sua razão, né, pô? Tinha petróleo ali, enfim, tinha minério ali, né? Aquilo ali, de repente, pô, pode ajudar a construir escola, pode ajudar a desenvolver a medicina. Ou porque a narrativa funcionou. Ou seja, uma narrativa religiosa, uma narrativa... porque eu tô levando democracia pra aquela comunidade que é liderada por um ditador, tô levando democracia. Por um ditador, Caraca, é o melhor que eu já ouvi. Pô, tem tanto espaço, por que tem que ser ali? Move aquela aldeia indígena pra outro lugar. Exatamente. Né? Você vai ver, cara, vários discursos bem bizarros nesse aspecto. Assim. E são comuns, cara. E porque grande parte da população vai estar preocupada em tentar ser o CEO, porque a gente tá sendo alimentado o tempo inteiro que a gente tem chance de ser aquele CEO lá. Porque é exatamente isso. Assim, é isso do individualismo. Tá todo mundo ali se ferrando, né? Fazendo sua funçãozinha, né? A gente, nós, eu, o Fábio, o Rodrigo, né? A gente aqui, mas
tudo bem, não vamos mudar, porque pode ser que um dia eu seja aquele CEO bilionário. É inveja. A crítica é inveja. E se você tá falando mal dele, é por inveja. O cara tá lá porque, porra, né? O cara trabalhou muito pra estar lá. Assim, porra, spoiler, não vai acontecer, tá? Você não vai ser um bilionário. Eu tô no ponto que eu acho muito foda, que assim, tem esse Mark Fisher, né? Ele escreveu um livro chamado Realismo Capitalista, né? Realismo Capitalista. E ele fala uma parada que eu achei, assim, incrível, que tem muito a ver com o Avatar. Ele dá exemplo de Wall-E, né? Wall-E é um filme que deixa claro que as corporações, as megas corporações, eles exploraram a Terra de tal maneira que a Terra simplesmente acabou. Você tem uns robozinhos lá que são esquecidos lá, que tentam encontrar o que sobrou ali da Terra. E basicamente nós, a humanidade, a sociedade basicamente são pessoas, né, obesas, infantis e que não cuidam da nossa própria sobrevivência. Cada um no seu veículo que flutua, cada um conectado lá sozinho, é o individualismo no limite, assim, a gente não tem mais conexão, mais ideia como sociedade, como grupo, nada disso. Aliás, você vai perceber que todos esses filmes de ficção que falam sobre o mundo distópico, primeira coisa que eles estabelecem, todos os meios públicos, eles acabaram. Tudo que pode gerar conexão entre as pessoas, que pode gerar um agrupamento, que pode gerar essa reconexão, escolas, parques, tudo isso acabou. A gente vai ser reduzido, e aí você vai ter, por exemplo, o jogador número 1, a gente como indivíduo na nossa casa conectado, desconectado do mundo real de outras pessoas. Porque, claro, isso é um risco. Quando a gente se reorganiza e começa a perceber as contradições desse individualismo, né, a gente começa a ser realmente um pouco mais perigoso para essa estrutura. E aí, ele fala uma parada que eu acho incrível. Como é que pode um filme como Wall-E, como Avatar, como Filhos da Esperança, serem produzidos, distribuídos por megacorporações como a Disney, como a Warner, chegar a tantas pessoas assim, uma mensagem tão clara, apontando grandes contradições do mundo que nós vivemos? Como é que pode? Isso não pode gerar uma revolta, uma revolução? A gente acha que isso é muito comum, mas se você voltar no tempo de 50 anos, as mensagens, elas eram avaliadas. Os Estados Unidos, por exemplo, Hollywood tinha um censo, ele tinha uma organização que basicamente avaliava se o filme deveria ser lançado ou não, se aquela mensagem poderia ser passada ou não, né? Havia uma preocupação de, olha, não vamos criticar isso e aquilo, vamos reforçar a ideia do que é sonho americano, o status quo, o sonho americano. Tinha tipo um formulário, coisas que não podem ter no filme, né? Exatamente. Nós chegamos a falar isso quando falamos sobre Pantera Negra, que nós falamos sobre o racismo no cinema, e era absurdo que algumas marcações. Então, assim, a gente fala assim, mas esses filmes como Avatar, que tem essa mensagem tão clara, o Wall-E, outros tantos, como é que pode, né? E esse livro fala muito sobre isso. A gente tá num ponto dessa estrutura, desse capitalismo, que essa crítica não arranha mais o que é o capitalismo, e pior, o reforça. Né? E aí ele dá um exemplo muito interessante, que é assim, o capitalismo ele é tão flexível e maleável que ele absorve a própria crítica. Ele mantém a crítica como autocrítica, como se fosse assim, olha, primeiro, né, tem várias linhas de leitura. A primeira é, calma, sabe? Ainda que haja realmente aqui um processo de degradação ecológico da Terra, né? Efeito estufa, o clima assim assado, primeiro, né? O capitalismo vai encontrar uma solução, nem que seja outro satélite, outro planeta ou outro espaço, né? Então tá uma sensação de que se isso aqui tá tão aparente no capitalismo, tá sendo no cinema pra todo mundo, é porque tem solução, não é um problema tão grave. Mas aí ele bota uma linha que é mais profunda e muito mais interessante. Isso faz com que a gente nos mantenha muito passivos, porque a gente sai satisfeito do cinema de que aquela crítica que a gente reconhece e concorda já foi feita. Tá lá no cinema, tá lá na tela. E a gente não se responsabiliza por aquilo. Isso, Rodrigo, assim, as contradições, né, que nem você falou, chega um ponto, né, que elas ficam evidentes, sabe? Não tem mais como tapar o sol na peneira. Sim. Não tem mais como tapar. Você sabe que tá se fudendo, sabe? Você sabe que você vai trabalhar 50 anos e não vai ser milionário nunca, sabe? E, pô, talvez se aposente com sorte. Você sabe de tudo isso. Então você precisa de um exercício de escapismo. Você precisa de um cano de descarga ali. A sua revolta precisa ser descarregada de alguma forma. Isso precisa ser descarregada e o próprio capitalismo se incumbe... Te oferece. De fazer isso, você tendo que apenas pagar o preço do ingresso, sabe? Você vai poder criticar o capitalismo. O cara fala, ele chama isso de interpassividade. Você sai satisfeito de perceber que outros criticam aquilo que você percebe, que realmente essa incoerência acontece, essa contradição tá lá. E se tem tanta gente vendo, alguém vai fazer alguma coisa eventualmente. Alguém vai fazer alguma coisa, então pelo menos, olha só, eu acho que é mais responsabilidade do James Cameron do que minha. Se ele percebe essa contradição, eu acho que é mais responsabilidade dele do que minha. E aí ele coloca um ponto que eu acho muito interessante. Você sai mais satisfeito, você já descarregou um pouco dessa revolta. É um absurdo essas corporações, o mundo tá indo pra isso. Mas você sai e você depois já sai pronto, tipo, não tem muita saída. Eu acho que o capitalismo realmente é a única saída, não tem como ser diferente. Não vai ser diferente, então deixa eu aqui trabalhar pra ser CEO, pra ver se eu tenho algum privilégio, né, pelo menos. Então é um trabalho
sabe, incessante, que o capitalismo ele chama que é como se fosse a coisa, do John Carpenter. Caramba. Ou então, pra mim, é a bolha assassina. A bolha assassina, ela incorpora tudo que toca. Ela incorpora, a gente falou isso em Corra. A gente pega o hip hop que apontava as incoerências, as contradições feitas pelas próprias pessoas que estão sofrendo essas incoerências, estão sofrendo essas contradições com a pobreza, essa disparidade social, e ele engole e vira o mainstream, vira a música que mais vende, o ritmo que mais vende. Você vê, por exemplo, na Netflix o documentário do Racionais. É isso, cara. Isso Amarelo também, do Emicida. E você vai perceber, né, todos os problemas, todas as contradições, mas elas estão ali, foram feitas, né? As críticas foram feitas, então tá tudo bem. Elas são absorvidas e são vendidas pra você. É verdade. Vendida. E o James Cameron, cara, eu acho que ele enxerga exatamente isso. Porque, assim, ele é um grande admirador da tecnologia, mas ele também sabe do perigo que é o avanço irrestrito e irresponsável dessa mesma tecnologia. Ele tem esse discurso, e eu acho que ele acredita com profundidade nisso, eu acho que isso tá no Avatar de uma maneira tão clara, e mesmo assim, foi quase invisível. Só ficou a mensagem mais óbvia e a mais vazia. É realmente, se a gente não tiver um pouco de responsabilidade com a Terra, um dia ela vai acabar, né? É um filme ecológico, é um filme que defende ali, né, a natureza e tal. Cara, ele tá debatendo toda a sociedade com profundidade, sabe? Não que o filme é profundo, mas a sociedade e suas contradições são. E tá lá. James Cameron no filme claramente é cientista, né? Que trabalha pra grande corporação, sabe? Mas ela quer fazer ciência ali, tá inserida ali. E aí teve uma bilheteria gigante com o Avatar. Caraca, é verdade. E tá fazendo outro. Tá fazendo outro pra voltar a criticar o capitalismo aí. Agora... Lixo no oceano. O vilão é o plástico. O vilão é o plástico no oceano. Só reforçar um ponto aqui quando eu falei do bom selvagem, é porque às vezes o nome engana. Parece que a gente tá falando de indígenas bonzinhos e os europeus são maus, né? E os indígenas são naturalmente bonzinhos, né? Não, tá? Só pra reforçar que o ponto é que eles têm problemas diferentes dos problemas dos europeus, sabe? Então, não é que um é bom e o outro é mau. É que o nome bom selvagem, né, dá essa conotação, né? De que, então quer dizer que os índios são bons, tá? Os índios lá também matando gente. Não, quer dizer que os problemas são diferentes, então quer dizer que os problemas não são naturais dos seres humanos, são sociais, sabe? No nascer da essência do ser humano. É só isso. Não, tudo bem. O que eu ia falar é o seguinte, esse filme lembra um outro filme do mesmo ano, que é Distrito 9. Pô, e eu conectei os dois filmes lá no programa, de forma espetacular com James Cameron. É? James Camarão. Fiz a conexão perfeita lá. Mesmo? Você fez essa piada, né? Que coisa horrível. Que isso, tá lá, ouçam. Porra, o Jaminho Camarão. Exatamente. É engraçado como às vezes a gente fala sobre coisas, né, que acontecem ao mesmo tempo e não tem muita conexão, mas elas saem no mesmo ano, né? O Avatar e o Distrito 9 são dois filmes que tem o personagem do militar e cara, exatamente o mesmo arquétipo, sabe? O cara que tá ali por diversão e quer matar. Quase tem prazer, né? E a graça dele é matar os camarões no Distrito 9, né? O camarões não, porque eu lembro que era um termo pejorativo, né? Um termo pejorativo, matar os aliens. E esse militar, né? Ele também usa aquele tipo de robô que parece uma armadura, né? Parece que ele fica sentado dentro, controlando, né? Uma armadura, né? É a mesma ferramenta, cara. Eu fiquei, caramba, que coisa, né? Que coincidência. Essa ferramenta parece, na verdade, o vilão, que é o robô, inimigo do Robocop, mas de uma forma que você pode sentar dentro dele. Sentar dentro dele, né? Basicamente isso. Eu esqueci o nome dele. E tem um personagem que vive entre duas culturas, né? Que começa inserido em uma cultura, né? E vai sendo, aspas, seduzido pela outra, né? Sim. Até se tornando realmente parte daquele outro grupo. É verdade. Né? É verdade. Os dois filmes, eles vão ter essa conexão. E, cara, eu fiz essa conexão na hora. Eu falei, caraca, eu nunca tinha percebido isso. Faz sentido. Um plasticamente nojento, feio, o outro plasticamente lindo. Exatamente. O Avatar, ele tem efeitos especiais incríveis, né? E a gente percebe como esse filme, ele tem esse cuidado, né? A gente tava falando um pouco sobre como esse roteiro, ele precisa de tempo pra desenvolver Pandora. Ele vai desenvolver Pandora mostrando diversos animais novos, exóticos, né? Que vão ser importantes depois, né? Que vão ser importantes. Então, eu acho isso é maneiro, Rodrigo, porque ele não apresenta... Os animais, eles têm uma função de roteiro, né? Também. Então, os animais que ele vai apresentando têm função de roteiro, isso é bem legal. E ele vai apresentar também essa natureza exuberante
de Pandora de uma forma que ela também faz sentido pro roteiro, né? Quando ele pisa e a coisa acende, depois eu me conectei, caraca, uma função neural, né? Como se fosse uma função neural que tá sendo ativada ali naquele momento que ele tá pisando naquela folha, E né? é uma resposta material, ela tá respondendo aquele ser que tá interagindo com ela de alguma forma, né? É maravilhoso, maravilhoso. Só colocando uma cena dessa que eu achei muito bonita, quando ele se perde, né, já no Avatar, dentro de Pandora ali no início, ele tá com um olhar de militar, ele tá com o olhar do coronel. Tudo é uma ameaça, tudo é inimigo. E aí ele pega a tocha, fica sacudindo a tocha, e é interessante que essa tocha cria uma iluminação que esconde a beleza de Pandora. Isso é muito legal. E significa também que ele tá meio armado. Então ele tá tão armado e tão na defensiva que ele não vai ver a beleza de Pandora. Quando ele salvo pela Na'vi, pela Neytiri, e deixa cair a tocha no lago e ele volta a se levantar pra ver Pandora, cara, aí Pandora brilha em volta dele, se ilumina e mostra toda a beleza. É como se naquele momento ali ele fosse pego desprevenido, porque ele se desarmou. Ele se desarmou porque ele se sentiu seguro e aí ele pôde ver e vislumbrar a beleza dessa Pandora, que talvez uma beleza que ele nunca viu na Terra, porque a Terra já tá completamente destruída, ele também não teve essa oportunidade, vamos dizer assim. Mas eu achei esse detalhe muito bonito, cara. E é 2154, né? Até lá, realmente... 2154. Não sei como vamos estar, né? Talvez parecido. Não sei se já teremos, né, uma Pandora pra explorar, né? Mas acho que a Terra já estará bem próxima, talvez. Bem próximo. Eu acho que eu vejo muito Filhos da Esperança. Filhos da Esperança tem uma imagem que eu acho maneira que é assim, tipo assim, é um campo de concentração do lado de uma cafeteria. É bizarro, assim. Tem uma frase que é muito boa que é assim, esse capitalismo, ele é ultramoderno e absolutamente arcaico também. É a junção disso, do ultramoderno e do arcaico. É o conservador e ultramoderno. E a gente tá vendo isso agora, opiniões absolutamente arcaicas, como a Terra é plana? Acho que a Terra é plana, não sei o que é. Onde a gente tá perto de chegar em Marte. Vacina. Então é isso, essa contradição máxima. Caraca, né? Cara, você falou, Rodrigo, né? Loucura, né? No mesmo ano, basicamente assim, né, que a gente colocou um carro em órbita, na órbita de Marte. O carro dele, pessoal, na órbita de Marte. Outras pessoas na Terra, tá ligado? Começando a duvidar se a Terra é redonda mesmo ou plana. A Terra não é redonda, a Terra é quadrada. A Terra é plana. Mas deixa eu perguntar uma coisa sobre o filme pra vocês. Vocês sentiram um pouco lento demais essa interação com Pandora? Ou um pouco longa demais? Cara, eu acho que é importante pra estrutura do filme, né? Como o Rodrigo tá falando, Pandora vai seduzindo o protagonista, né? Ele é seduzido por aquele planeta, né? Então o Cameron, ele usa como uma forma de colocar a gente lá e de seduzir a gente também, da gente, enfim, entender pelo que o personagem tá passando, sabe? Não me incomodou quando eu vi no cinema, quando eu vi da primeira vez também, não me incomodou. Agora, revendo, sabe? Já sabendo o que vai acontecer e tal, eu senti o tempo passar um pouco mais. O tempo passou mais devagar, um pouco nessas cenas, sabe? Mas eu entendo o propósito narrativo delas, cara, e acho, sei lá, entendo a aposta dele em fazer isso. Cara, eu particularmente não senti, eu acho que eu tava bem envolvido. Eu acho que ele tinha uma função ali meio importante, que é o seguinte, de ser lento mesmo e de ser bem progressivo. Porque a gente não pode terminar o filme, ou pelo menos quando o Jake começa a defender aquela sociedade e Pandora, como se fosse assim, aquela sensação inicial. Ele tá amarradão, felizão, porque aqui ele tem total liberdade. Porque aqui ele tem um corpo muito superior, ele tem um mundo livre, ele tem uma liderança de uma importância gigante. Porque se não tem tempo de você entender que ele vai fazer uma conexão espiritual com aquele lugar, e uma experiência que ele não pôde ter com a Terra, um respeito que ele tem não só também pelo par amoroso, mas também pelo aquele grupo como sociedade, como união, como conexão. Se a gente não entende esse processo, a gente vai achar que é o seguinte, só é vantajoso pra caceta ele tá em Pandora. Né? Pro personagem principal, então. Exatamente. Porque no início né? Ele tá amarrado, correndo, tipo, uau, eu tenho Pandora inteiro, eu sou importante em Pandora, as sementinhas estão em volta de mim, geral me respeita, eu corro pra tudo quanto é lado, eu sou gigante. Tanto é que ele come rapidão pra voltar, parece um videogame irado que ele tá jogando. Sim. E só que o filme precisa ter tempo de você sair do videogame, sair desse lado, nossa, irado, pra um lado assim, caraca, isso aqui é muito mais profundo. Eu comecei a compreender que é um processo que não acontece com a cientista. É só quando ela vê realmente o ser, quando ela tá morrendo, que ela fala, caramba, eu vi. Ali ela entendeu. Então assim, eu acho que era importante esse processo ser lento também, pra que a gente pudesse alcançar isso junto com o Jake. Não sei se dá pra alcançar isso tão claramente, até porque o ator também não é lá muito bom. Não, né? assim, é até possível de alcançar sim. Eu acho cara, também... eu quase chorei com a árvore sendo destruída. A árvore. A árvore. A árvore, cara. Não, de fato. Eu falei assim, eu fiquei muito puto, cara. Fiquei boladaço quando a árvore foi destruída, velho. Porra, fiquei assim. Pois é, cara. Eu não lembrava disso. Quando aconteceu, eu fiquei, cara, sério? Assim, eu fiquei revoltado, tá ligado? Com uma árvore. Vocês conseguem compreender
que o Cameron conseguiu fazer você se envolver com uma árvore. Que você chorou por uma árvore. E detalhe, não é o Groot. Não é uma árvore humanizada com olhinhos. É uma árvore. Cara, tem seu mérito, né, velho? A gente fala assim, pô, o cara é superficial, o cara só faz blockbuster bobão, sabe? Não pô, qualquer drama, tá ligado? Assim, mais denso, tal, né? Demoraria bastante tempo pra conseguir fazer você chorar com uma árvore caindo. Se envolver com a árvore. Exatamente, ele consegue com o blockbuster, cara. O Cameron fez isso, sabe? De forma extremamente... com ação pra caramba. Um filme de ação, praticamente. Exato, cara. Não, isso aí é verdade. Mas eu achei lento, mas também eu já tinha visto o filme antes, né? Eu acho que você ter a experiência pela primeira vez nesse filme... E outra coisa, tem umas cenas também que são para o 3D, né? Então... Um voo muito longo, né? O voo é muito longo. Um voo muito longo. É feito pra você curtir o 3D no cinema. E isso, quando você vai assistir em casa, na tela, às vezes você fica, pô, beleza, sabe? Já entendi aqui. Concordo. Eu acho que ali ele tá te oferecendo uma experiência sensorial no filme que faz muito sentido no cinema, porque você tá dividindo aquilo com o Jake e que vai fazer você comprar aquela ideia de liberdade que você não tem, que nós não temos. Isso é muito interessante como o filme te oferece isso indiretamente, né? O Jake tá desfrutando de algo que a Terra nos oferece, cara. Tá bom, não, né, um Dragonete, um alado fodaço, que seria fodão, eu quero um dragãozinho pra mim. Mas não, tudo bem, não isso, mas aquela beleza e aquele estado natural tão lindo, sabe? Te oferece e que a gente tá transformando em produto. E que tá fazendo com que muitos não tenham acesso. Então, assim, eu acho que essa experiência no cinema faz muito mais sentido, até pra uma questão prática mesmo, de você sentir voando junto com o Jake, do que hoje em dia realmente você vê na televisão, né? Claro, isso aí, com certeza. Então, isso me pega um pouquinho, sabe? Me pegou um pouquinho, mas eu também entendo a função narrativa e realmente, você falou agora, faz sentido, tem que ser lento, né? Tem que ser lento mesmo pra você não comprar essa ideia de que o Jake tá querendo aquilo ali só porque ali ele tem a liberdade, sabe? Ele tem tudo. Ele tem que se envolver com a cultura também, né? Ele não tem tudo, imagina, o cara não é nada. E lá ele é tudo, né? Eu acho que tinha que ter tempo. E assim, James Cameron fazendo cena de ação é pra poucos. A guerra de fato, ela é rápida. Isso é uma parada que ele sabe fazer, cara. Cara, ele sabe fazer, é rápido, é dinâmico, é um massacre. Isso é muito legal, porque ele mostra assim, a galera vai, né? Nos juntamos, tem gente pra caramba, agora vai dar... E eles têm uma estratégia inteligente, né? De pegar aquelas aves e jogar um helicóptero no outro e fala, pô, tem chance. Não tem chance. Não tem chance, é um massacre. E, cara, é criativo, é bem feito, dói, é plasticamente bonito, cara, é incômodo. Que batalha, uma das melhores que eu já vi, é muito curta. E é engraçado você imaginar que o James Cameron pegou o Deus Ex Machina e simplesmente incorporou o filme de uma maneira sem vergonha no sentido bom. Não tinha vergonha, constrangimento nenhum. Falou, esse aqui é Deus Ex Machina. É a Pandora salvando a situação. E pra mim ele passa uma mensagem muito clara. Ele fala assim, cara, esse processo autodestrutivo de exploração da Terra não tem solução. A solução é o Deus Ex Machina, sabe? A solução é o Deus Ex Machina, não tem solução. Ele deixou claro. Caraca, não, isso é muito... Vai soar quase brega o que eu vou falar aqui. Mas assim, é interessante, cara, porque eu não lembrava como o filme terminava, né? Acho que eu já falei isso, né? Mas eu não lembrava como o problema era resolvido. E mostra tanto como a gente não enxerga a natureza, né? A gente esquece totalmente, né? Coloca como uma carta fora do baralho. Carta fora do baralho. Né? Totalmente a natureza, né? Que eu fiquei, caraca, não tem solução. Alguém salva, precisa de um Deus Ex Machina, mas não tem mais ninguém, não tem ninguém pra salvar, não tem. Não existe mais nada que pra salvar. Aí aparece a natureza, eu falei, caralho, é mesmo. Tá aí, o filme é sobre a natureza. A natureza. Tá aí, a natureza, cara. A natureza. Pô, eu não tava enxergando a natureza. Ela não é um ser consciente, ela não é um ser neural. Pandora reagiu, mas não deixa de ser um Deus Ex Machina. E é maravilhoso essa solução, porque faz sentido. E ao mesmo tempo, é meio pessimista. É meio pessimista. Porque depender da gente não vai acontecer, tá ligado? A não ser que reúna espontaneamente todos os animais da natureza, tá ligado? Pra mudar, pra dar uma sacudida. Se depender da gente... Mas acho que quando ele fala assim sobre o Deus Ex Machina, Gabriel, é até assim, existe um mecanismo de autodefesa do planeta que vai expurgar a gente. E que independe da gente, que a gente tá fazendo, de fato. Independe da gente. Mas se a gente atingir certos níveis, sabe? Por exemplo, de temperatura na Terra, a gente sabe que a gente
a gente vai ser expurgado, sabe? Isso é bom pra Terra, né? Ruim pra gente. Porque a destruição da Terra é muito progressiva e tem muito tempo. Porque Pandora ainda tava muito intocada, tava muito forte ainda, muito presente e conseguiu se proteger. Só que na Terra, os animais daqui a 200 anos vão ser o quê? Tudo doméstico, é tudo cachorro e gato que vive na nossa casa, sabe? Tipo assim, não tem mais Pandora não, eu acho que foi um stand-up antigo que eu vi, cara. O cara falava isso. Não vou lembrar o nome do cara agora, não. Mas o cara fala isso, assim, a gente fica muito preocupado que a Terra vai acabar, a Terra vai acabar. Gente, a Terra não vai acabar. Que provavelmente vai acabar são os seres humanos. Exatamente. A Terra provavelmente vai estar inabitável para os seres humanos, mas a Terra vai continuar lá tranquilona. Mais fácil você imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo. Exatamente. Porque o capitalismo vai migrar para outro lugar, para um satélite, alguma coisa assim. Aí dá pra lembrar, por exemplo, de Elysium, né? Você tem a Terra toda destruída e empobrecida, mas que esse topo da pirâmide, ele consegue fazer a migração, porque é por isso que o capitalismo não termina, mas talvez a Terra, e eles vão pra um, sei lá, parece um satélite artificial maravilhoso. Maravilhoso. Bizarro, cara, bizarro. Esse pensamento é bizarro. Agora, o James Cameron, ele tem um foco muito grande em produção, né, cara? Como pode um filme tão bem produzido, né? Tão grande, né? Tão grande. É que você vai ver, tudo bem, tem a utilização de tecnologias novas pra poder colocar um 3D muito melhor, né, do que você tem nos outros filmes e tal. Que acho que foi inaugurado, né, filmar em 3D, né? Uma forma que já filmava em 3D. Uma câmera que já filmava em 3D, acho que foi nesse filme, né? E você vai ter, cara, uma linguagem produzida, né, que é Na'vi, não sei se essa linguagem dá pra falar, mas uma linguagem que foi produzida pra poder filmar, né? Foi desenvolvida. O filme poder criar essa profundidade, né, naquele povo, né, naquele povo originário daquele lugar. Então, você vai ter uma linguagem que foi criada e a atriz, né, ela aprendeu, né? Alguns atores aprenderam, tiveram que aprender parte daquela linguagem pra poder se comunicar. Pô, isso é muito maneiro, cara. É muito maneiro, mas é isso que a gente tava falando, é obsessão pelo que você tá fazendo. É uma obsessão, né? Obsessão. Mas precisa de dinheiro pra fazer isso. Mas ele fez Titanic. E não foi fácil, não. Ele foi bem questionado, bem confrontado pelo estúdio, porque o processo foi muito longo, foi ficando cada vez mais caro. Ele começa a pensar no projeto como algo real, realmente, quando ele vê o Senhor dos Anéis, né? E aí você tem a tecnologia de motion capture, né? E ele percebe, cara, esse é o caminho, né? Sim. E ele vai contratar... Cara, o Avatar chega a ter duas das maiores empresas de desenvolvimento de CGI trabalhando em Avatar. Eles avançam essa tecnologia do motion capture e pra mim é o olhar desses naves, desse 3D que é assustador. Tipo assim, eles chegaram no ponto do olhar que lacrimeja, o olhar que emociona, o olhar que passa sentimento, cara. É impressionante, Cara, não, e também é interessante o nível de cuidado dele, cara. Tem alguns especiais na Disney Plus de bastidores, contando ali o making off, sabe, de como foi feito, sabe, e tal. E quando a gente pensa em computação gráfica, a gente pensa nas roupas, né, digamos, aspas, assim, desenhada e depois passa pro computador, né, e vai que vai. Mas não, sabe, assim, eles tiveram cuidado de fazer todas as roupas, apetrechos dos naves e tal, de forma física, sabe, costurado à mão, tal, colocado... Mas era uma tanguinha. 2 colares e uma tanguinha. Eles até falam isso, assim, que na verdade tô brincando. De perto era mais complexo, mas o que eu falo assim, o movimento do pano, da roupa, sabe, que era feito enquanto eles se mexiam, sabe, era feito de forma física, aí eles filmavam, sabe, depois... Pra ter referência real perfeita. Pra ter uma referência real perfeita de como aquela roupa se comportaria. Isso falando em roupa, que é uma coisa física simples de fazer. Agora, quando chegou dos bichos lá que voam, esqueci o nome dele lá, daqueles dragãozinhos que não é dragão, sabe, quando chegou no nível daquilo ali... Banshee, né, cara? Do nível daquilo ali, cara, tem uns 20 minutos deles falando só como foi feito os Banshee. O sistema de voo dele, o sistema de montagem. Cara, é um voo muito foda. É muito real. É muito real, é muito realista, sabe? De algo que não existe, sabe? Então, cara, tem um aspecto desse filme que eu gosto muito, e a gente tava falando sobre essa ideia de perceber a realidade, né? E você criticá-la. E eu acho que esse filme, ele também vai passar um pouco disso no personagem principal, com a ideia dele despertar, sabe? Dele acordar. Eu acho legal isso, que esse filme ele vai começar e terminar com ele abrindo os olhos, né? Tanto ele despertando da criogenia no início, né? Como no final ele despertando como um novo integrante ser, ali, né? Como um novo integrante. Isso é legal. Agora, de fato, sem ter que entrar naquele transe, né? E o filme todo ele vai estar o quê? Ele vai estar vivendo o mundo Na'vi enquanto ele tá dormindo, né? O momento é como se ele vivesse 2 mundos ao mesmo tempo, né? Um dormindo e um acordado, né? O mundo dos sonhos e o mundo que é a realidade que ele vive, né? E o que ele tá fazendo no final é transpondo pra realidade dele o sonho, de fato, sabe? O mundo que ele vivia nos sonhos. Você pode fazer
fazer um trabalho de doutorado com esse conceito. Olha o nosso Cameronzinho. Olha a ideia de que... O mundo dos sonhos, o mundo das ideias, né? O mundo real, né? O que é o simulacro? O que ele tá vivendo? Ele tá vivendo dentro de um avatar, é só uma consciência implantada, mas ele tá vivendo aquilo como real. O que é real? O que é real? Olha isso. E o mais interessante, você falou do despertar, que faz muito sentido, é essa ideia de que quando ele tá no corpo dele, entre aspas, real, aquela terra já é o simulacro do simulacro. No sentido de que ele tem que aceitar que ele não tem mais a condição de passar por um tratamento lá da paralisia dele, mesmo a tecnologia vendo, porque ele não tem esse dinheiro, que é basicamente algo absolutamente subjetivo. Porque essa tecnologia, esse mercado, eles acumularam, estão na mão de poucos, e esse bem-estar não pode ser comprado por ele, não pode ser oferecido a ele. É um simulacro do simulacro, ele vive isso. Eu batalhei contra inimigos. Que inimigos? São outras pessoas de outros territórios. Ele até cita Venezuela. Petróleo, eu quero petróleo de Venezuela. É isso aí. Então, eu acho que, olha isso, o filme tá debatendo da sua forma objetiva, direta, às vezes até um pouco desengonçada, conceitos profundos. Tu vai ver teses inteiras falando sobre simulacro. Que hoje em dia o valor que nós damos, como eu já comentei aqui, o valor que nós damos por um objeto, por um produto, ele perdeu o valor concreto da parada. Perdeu. E é o que é isso? Aqueles soldados estão lá sem o valor concreto do que eles estão fazendo. É contra o inimigo porque ele é perigoso. Beleza. O Fábio tava falando no início, né, que tem uma frase extremamente expositiva. Pode soar estranho, né, quando chega lá o CEO, né, e fala, nós estamos aqui por conta dessa pedra, e se tiver que tacar fogo nessa aldeia inteira pra pegar essa pedra, a gente vai fazer. Assim, realmente é um diálogo expositivo, mas todo mundo ouve isso, essa frase, que teoricamente era pra ser um absurdo inacreditável. Então, assim, daquele mundo fica, ok, realmente estamos aqui pra isso mesmo. Faz sentido. E a gente assistindo, a gente fica, plausível, né, realmente, assim. Exato. A gente fala assim, 20 milhões, nossa, 20 milhões, cara, carona nessa pedra, irmão. 20 milhões, hein? E é isso, e essa pedra, ela já foi na nossa história, o ouro, a prata, petróleo, já foi o silício, é isso, sempre tem uma pedra. Aí o cara fala que essa pedra vale 20 milhões de dólares, por quê? Porque quando encontraram a primeira pedra, ela tinha um selinho com preço? Porra, é essa, irmão? Então, assim, a gente tá vivendo uma loucura. Pedra. Então, assim, por isso que eu acho importante essa frase ser tão explícita assim, sabe? Porque ela é muito absurda. Exato. Sabe, assim, ela é muito absurda. Ela é muito absurda. Então, cara, é isso. Olha como James Cameron, dentro da sua simplicidade, ele não é simplório. Sim. Simples. Ele é direto, né? Ele é direto. Ele tá jogando pra você as incoerências que há no mundo, de uma forma muito clara e grande, e quanto mais a gente evolui como sociedade, amadurece, e vê as contradições dessa estrutura, mais a gente vai reconhecer elas em Avatar, e Avatar vai ficar melhor. E você falou uma coisa, quando você fala de simulacro e tal, e me conectou com um negócio que eu queria falar também, porque eu tava falando sobre essa ideia de sonho, sabe? E o filme ele vai fazer essa brincadeira, nesse paralelo com o momento em que você tá dormindo, o momento que você tá acordado, sabe? E também com a transposição da sua percepção como pessoa, né? Indo de um corpo pro outro, né? Sim. Você continuar sendo o mesmo ser em outro corpo. Em outro corpo. E o filme, ele vai falar muito sobre isso de um aspecto espiritual. Ele foca no espiritual, sem dúvida. De certa forma, o filme ele vai trazer muito dessa discussão espiritual. E quando você para pra pensar que aquele rapaz que tem um problema, né, que ele é paraplégico, ele tá preso naquele corpo onde ele é paraplégico. Mas ele não é o corpo paraplégico, sabe? É como se ele trabalhasse essa ideia, né, também, uma ideia mais espiritualizada de que o corpo é matéria apenas. É a matéria, é um casulo. E que você existe independente do corpo, né? Sim. Então você pode estar em outro corpo em outro momento, né? Isso é bem espiritualizado, né, Rodrigo? Sim, é o que eu tô falando. Tipo assim, ele não tem a visão mais aprofundada desse conceito espiritual, mas ele consegue criar símbolos que são muito poderosos. Então, por exemplo, a gente pode encarar que o avatar dele é basicamente a liberdade desse espírito em Pandora, que parece um paraíso. E o que é interessante é que vai te emocionar quando ele corre, porque a gente se conecta porque a gente entende a dor dele, o sofrimento dele, e quando ele corre, e aquilo ali significa muito mais do que um experimento, muito mais do que uma tecnologia, muito mais simplesmente do que a liberdade de correr, tem a ver com a segunda chance que ele achou que ele não teria mais, porque dentro desse mundo de símbolos que tem na Terra, ele simplesmente foi taxado como alguém que não tem mais a chance, não tem mais função, não tem mais uma serventia dentro desse mundo tão absurdo, você se emociona com ele correndo. E uma parada que, cara, eu também fiquei pensando, esse filme ele vai acabar abordando um pouco disso, né? Porque quando você pensa de você um ser, mas você não é o seu ser material, né? Você tá controlando um objeto, uma matéria, né? Sim, em algum momento, ele também vai brincar com isso quando ele fala sobre a tecnologia onde a gente controla a pessoa que tá naquela escavadeira, a pessoa que tá controlando aquele avião, ele mesmo, o militar mesmo, na hora que ele pega aquele robozão, né? Que ele senta dentro do robozão e controla, e ele move, ele mexe uma alavanca e o braço se move, né? Cara, isso daí me traz muito essa ideia de que em algum momento
ele tá querendo fazer um paralelo sobre isso e sobre a gente, sabe, dentro do nosso próprio corpo, sabe? Eu acho que sim. Eu tive essa impressão também quando eu vi o Coronel. E não só isso, dentro da estrutura. Aquela máquina parece a estrutura. Ele usando da estrutura que ele traz da Terra. Essa estrutura como um ser meio subjetivo, como um ser soberano. Sim, sim. Sabe? Acaba que não é muito profundo, né? Mas você sente que existe esse paralelo. Tá lá a sementinha, né? Pra mim fica visualmente bem claro, assim, quando você vê, digamos, o confronto final do Jake com o Coronel, né? Que é o Jake em seu avatar, né? E o Coronel, digamos, seu avatar mecânico. Exato. Seu avatar mecânico, sim. Um é a evolução máxima do material e um é a evolução máxima do espiritual, entre aspas. Vamos colocar assim. É isso, é óbvio, é claro, mas funciona. Pra quem tá olhando, parece só uma luta de chefões, né? Luta final do chefão. Exato, luta do chefão. Ele tá equilibrando as forças ali, né? Ele tá equilibrando as forças pra ter um duelo maneiro, uma porrada legal. Uma porradaria massa, velho. No final é uma isso. Porradaria massa. E eu acho que o Cameron, ele é isso. Eu acho que ele não tenta, eu vou codificar. Não, ele acredita nisso, ele enxerga assim, ele coloca com muita autenticidade, sem qualquer tipo de constrangimento e vergonha de ser óbvio quando tem que ser óbvio, e tá lá. Pensei isso agora, né, cara? Pô, e uma estrutura normal, assim, de um blockbuster e tal, né? Aquela cena final da luta dos dois, né, do Jake contra o Coronel, seria a vitória do herói, sabe? Seria o herói se superando e ele que mataria o Coronel, sabe? Sim. Sendo que no filme não, assim, nesse filme ele tem que ser ajudado, a companheira dele é ajudada por aquele bicho ali que parece uma pantera, sim, né? E ela ajuda ele, ela consegue matar o cara e fazer ele respirar, mas ela só consegue matar o cara porque o cara ficou lutando contra o Coronel enquanto ela tava conseguindo sair debaixo do bicho, sabe? Uhum. Então foi uma vitória coletiva, não foi a vitória do herói, a vitória individual. Exato. No final, como seria num blockbuster normal, né? Mais tradicional, Cameron, sabe? Ele tenta suavizar esse processo de que é o homem branco que vai liderar a defesa, né? E vai liderar aquele grupo ali. Ele suaviza de algumas formas, né? Primeiro, ele tá no Avatar. Isso eu acho que é um simbolismo muito forte, né? Visualmente, ele é o próprio Na'vi. Quando ele busca o dragão fodão lá, maneiríssimo, ele vai conseguir esse bicho porque ele não tem o mesmo respeito, ele não tem o mesmo medo, ele não fica tão impressionado, ele vai de uma forma meio irresponsável, é o que eu posso fazer, e ele consegue. E talvez domar aquele bicho não seja tão difícil quanto aquela galera imagina. Só que há todo um mito em volta dele que o Jake não tem até então. Uma construção social para os problemas daquela sociedade ali não permitem ele chegar naquele bicho. Exatamente. Exatamente. E que o Jake vai usar. O Jake vai usar. E aí, eu acho que tem essa coisa... É forçada? É um diálogo meio abrutalhado? Mas ele vai se submeter, por exemplo, com o ex-futuro marido da Neytiri, né? Ele enxerga a importância de todo mundo ali. E é isso, o filme tenta suavizar, mostrar que, olha... Até porque, cara, a gente tá falando aqui que o capitalismo se apresenta aqui como uma corporação, e o Cameron faz um esforço pra mostrar esse processo de individualização, né? E aí, claro, que o adversário é uma comunidade, é o grupo. E aí você tem que ter os esforços divididos, compartilhados, porque essa é a mensagem. Essa é a mensagem. Não pode ser o homem branco único. Que se superou e ele, né, vai conseguir derrotar o Coronel, sabe assim, né? Exatamente. É claro que ele não faz isso da maneira... não, tem ali o homem, cara, se superando, o herói se superando e tal. O Jake é fodão, né? Mas... A flechada final, né, é uma luta em conjunto, né, cara? Em conjunto. A gente tava falando justamente sobre essa questão, né, do Coronel, né, do pessoal enxergar aquele mundo já como um mundo de vilão e aqueles selvagens todos como ameaça, né, cara? E é até interessante como o nome que eles dão, né, pra aquele planeta, satélite lá e tal, né, que é o nome de Pandora, né, cara? Gabriel gosta de coisa grega. Pandora, pra quem não tá familiarizado com o mito, né, cara, era uma caixa que ficou com uma mulher que chamava Pandora, né, e nessa caixa não podia abrir, etc e tal, e aí, enfim, a história do mito, né, a mulher curiosa, uma hora não aguentou, abriu a caixa, e dentro da caixa tava todos os males da humanidade que escaparam, e no final, o último sair da caixa ali foi a esperança, né, mas era uma caixa substancialmente, quando se fala caixa de Pandora, é uma caixa substancialmente com todos os males da humanidade, né, então quando você dá o nome de um planeta como Pandora, sim, né, ou seja, é um local terrível, um local onde tudo é ameaça, qualquer coisa pode te matar ao mesmo tempo, né, mas no fundo ali tem essa coisa supostamente boa, que é a esperança, né, que é aquele minério lá que de repente, né, vale lá buscar ele, cara, e essa própria... que tá bem no fundo da caixa. Tá bem no fundo, e essa própria definição da esperança como algo positivo, sabe, é uma releitura mais moderna dessa história grega, porque pros gregos a esperança não era positivo não, era um dos males também, sabe, porque fazia a gente, dava uma passividade, sabe, fazia com que a gente esperasse a solução de todos os males daquele mundo, sabe, e deixava a gente preso àqueles males, sabe, porque a esperança conduzia uma passividade. Não, fazia com que a gente aceitasse passar por todos os males. Exato, conduzia uma passividade, né, exatamente, que permitia que aqueles males todos existirem e se propagarem. Tem tudo a ver com a discussão que a gente tava tendo. Tem tudo a ver. Exatamente. Você tá sofrendo muito, mas você no final vai chegar lá, tu vai ser o CEO. É isso aí. Tu
vai ser o explorador em algum momento. A esperança virou como uma coisa positiva no mundo mais moderno, né? Assim, que virou exatamente isso, assim, o mérito de você conseguir esperar a sua vez. Resiliência, de aceitar o mal. A resiliência, a paciência. Com esse mal, com esse sofrimento, você vai ser recompensado. Que no final você vai ser recompensado, nem que seja em outra vida, mas uma hora talvez você seja recompensado. Então, tua merda. Resiliência. Para de reclamar. Para de olhar as coisas ruins. Tá sofrendo, continua. Tem esperança que vai dar certo. Conecta, ó, segredo, é o segredo. Se conecta com gente rica que tu quer ser. Porque... tem esperança que um dia você vai ficar rico. Toma banho gelado todo dia, acorda 4 da manhã. Toma banho gelado, acorda 5h25, muda esse paradigma, acorda 4h38, e aí você um dia chega lá. Aí você tem já outra narrativa em cima. Mas olha só, segue também com alguma religião. Porque se você não chega lá nessa vida, você chega na outra. Ou então você chega pelo menos morto. Você vai chegar no paraíso com seu espírito, né? Ou vai se reencarnar. E essa eu tô nessa. Porra, que tá fazendo mal pra todo mundo. Eu tô meio nessa. Ninguém consegue fazer nada com o cara. E o cara se deu bem a vida inteira. E no final morreu. Fica tranquilo que depois ele vai ser punido depois. Você não... Vai ser punido depois. Não em vida, né? Não em vida não vai acontecer nada não. Mas depois ele tá ferrado. Depois de morto... Calma, ele vai sofrer depois. O karma. Calma, tem esperança que um dia você que vai estar lá no topo. Você vai estar no topo. Mas eu achei legal também a passividade que a esperança traz, né? Porque, tipo, alguém vai resolver, sabe? Alguém vai resolver isso e era o que a gente tava falando, né? Ou então o tempo. O tempo é uma questão de tempo. O tempo pode ser que resolva, alguém vai resolver, sabe? Então, assim, pros gregos, a esperança era o mal final, né? E é interessante que depois houve uma releitura, digamos assim, né? De uma reinterpretação moderna disso. Cara, e é bizarro porque você vai reforçar esses dois signos tão importantes, que é a passividade, né? De você aceitar as coisas como são, aceitar as incoerências, as contradições como elas são, como se fosse uma coisa inevitável, mas também o individualismo, né? Porque é aquela ideia de que calma, segue teu caminho, olha pra frente. O que é teu tá guardado, um dia você chega lá. O que é teu tá guardado, sabe? É perfeito, cara, é perfeito. É isso, é um processo, a gente tá falando aqui, é um processo, não é um vilão, uma pessoa arquitetando. Aí imagina o cara falando, olha, o mito de Pandora, vou usar isso, porra. Vou fazer uns vídeos com isso, a galera vai começar a acreditar na esperança, aí eles ficam esperando mesmo sofrendo, eu continuo lucrando. Isso não é assim, né, gente? Mesmo reunião, né? Vamos redefinir esse mito de Pandora. Vamos redefinir esse mito. Como é que nós conseguimos fazer as pessoas ficarem passivas em seus sofrimentos? Passivas? Divulguem esse mito. Já sei, te pega o mito grego de Pandora e a gente vai trazer uma nova leitura, porque o coach adora dar uma nova leitura pra tudo. Pra embalagem, então, de produto do supermercado, sempre tem uma sacada, É verdade, isso. Galera, então ficamos por aqui com esse episódio sobre Avatar. Mas se vocês quiserem, mandem mensagem pra gente lá nas mídias sociais, continuando essa discussão ou desejando melhores pro nosso integrante Daniel. Daniel tá precisando de um avatar, né? Se conectar em outro corpo. Tá bem não. Tá bem não. Então, galera, se vocês quiserem, olha, eu vou falar as mídias sociais aqui. O nosso Twitter é @enquadrando_, nosso Instagram é @enquadrando_oficial. Você também pode entrar em contato com a gente por e-mail em contato@acabodeacabar.com.br, ou você pode ir lá no YouTube também, assistir os vídeos que tem lá no canal, esperar uma live nossa acontecer e aparecer lá. Algum dia. Né? Então, lá no Acabou de Acabar é bem provável que eu faça Avatar 2, né? Então deve exatamente. estar, né, por lá o vídeo, né, em breve. Considere, depois do episódio de hoje, principalmente, cara, dificilmente a gente vai receber um patrocínio a curto prazo. Então considere apoiar a gente mesmo, cara. Porque... Verdade. Então é isso aí, galera. Um grande abraço. E bons filmes. A maioria desses filmes... Aliens, o reencontro final. Ah, é? Ah, mas aí pode ser o título de Portugal, né? Que merda. Aliens 2, né? Aliens... Não, tudo bem. Eu vou achar aqui só pra você não ficar preocupado com isso, Rodrigo. Aliens, o Resgate, é do James Cameron. Aliens, o Resgate, exatamente. Aliens, o Resgate, que é o segundo filme da franquia Alien. O popular Aliens 2, né? Antigamente, né, com a Guerra Fria e tal, tinha lá a corrida espacial, né? Peraí, chegou a comida, a área... Espera, deixa eu abrir aqui pra ela. Ela tá te avisando, chegou a comida. O interfone, chegou o lanche, peraí. Só abrir aqui, senão ela vai ficar latindo até... Valeu.
Ela quer o sanduíche dela, né? Ela comeu da outra vez o Big Mac. Meteu as batatinhas. Meteu o Big Mac pra dentro da última vez, uma batatinha ela conseguiu levar ali, uma batatinha. Eu falo que é engraçado, né, a gente pensar que durante a Guerra Fria, né, a gente tinha um contexto de corrida espacial e tal, né, por motivos políticos, né, etc. E hoje em dia, quem continuou, aspas, né, investindo, né, não numa corrida espacial, né, mas nesse tipo de conhecimento, é justamente não mais os estados, né, os bilionários, né, os próprios bilionários que estão destruindo o mundo, estão pensando, pô, é bom ter um lugar pra partir depois, né, é bom ter um plano B. Exato, porque eles que vão, não é a gente, porra. É verdade. Cara, isso é muito bizarro. E a gente vai ver isso, né? A gente vê isso acontecendo na televisão e a gente fica assim, caraca, qual é o interesse desse cara em um cara bilionário lá que pega um jatinho, eu vou... SpaceX. Aí eles, quando todo esse processo começar, eles vão falar, relaxem, nós temos uma listagem aqui com ordem, vai chegar o nome de vocês em algum momento, e aí a nosso individualismo vai ser assim, cara, eu preciso estar naquela nave mais cedo lá, porque senão ferrou. Não tem nave pra gente, obviamente, vai ser muito reduzido, e aí vai ser a luta por ser o CEO que vai. Tipo assim, né? Eu quero ir. Eu tenho que me destacar individualmente. Eu preciso me destacar individualmente porque eu preciso ir pra esse satélite fodão. Eu tenho que salvar o grupo, nem salvar o planeta. Eu tenho que me destacar individualmente pra eu poder me salvar. E agora voltando pro filme. Cara, o James Cameron... Caraca, a gente pegou o programa de hoje pra descascar o capitalismo, hein, velho? Porra, tem um pouco com isso engasgado aqui. Eu aproveitei. Quando eu vi Avatar, eu falei, porra, eu vou fazer Avatar o meu texto mais sério em relação a isso. Avatar, realismo capitalista, né, cara? Exatamente. Toma. Eu sei que, né, metade não concorda. Não, mas de fato. Olha aí, chegou o lanche. Olha aí, falando... Aí o lanchinho do Gabriel durante a gravação. Falando do capitalismo, né? Chegou aqui o McDonald's. Chegou o McDonald's. Cadê a batatinha? Tem que dar a batatinha pra ela, hein? Cara, eu acho aqui, ó, Coca-Cola, hein? É Coca-Cola. Esse podcast é patrocinado pela Coca-Cola. Se quiserem patrocinar a gente, Coca-Cola. Tamo aí, a gente tem que pagar as contas também, tá? Exatamente, a gente vai se corromper fácil.